cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Lausdeu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Lausdeu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Lausdeu Podcast. Galera, antes de mais nada, mandar um abração para os nossos patrocinadores oficiais, a OnTrack Premium, tá? Galera da OnTrack, um beijão. Pessoal do Ica Bank, família Lira, beijão, saudade de vocês. Galera, hoje eu tô com ele aqui, tá? Meu currículo do homem é extenso. Eu vou deixar para ele falar para vocês, mas assim, tem de tudo que a gente admira aqui e passa, tá bom? Antes de mais nada, lógico, é uma questão que eu quero discutir com ele aqui. Ele é autor de um best-seller, Gatilhos Mentais. Um assunto que eu me interesso muito e amo muito. Mas vou deixar que ele fale mais aqui. Gustavo Ferreira, uma grande honra, meu irmão. Legal, gratidão. Obrigado, cara. Então, prazer estar aqui conversando com você também. E, bom, eu sou conhecido principalmente aqui no Brasil pela escrita do livro Gatilhos Mentais, mas eu trabalho no lado do marketing, né, e com a parte do copywriting, da escrita persuasiva desde 2014, efetivamente. E hoje eu trabalho focado com tráfego pago, então eu trabalho junto com uma agência na Austrália, tenho minha própria agência de criativos também, de criativos de performance. Nos últimos anos, já em média, eu gerencio anualmente mais de 10 milhões de dólares em campanhas de tráfego pago. Né? E, bom, currículo mega resumido, só para dar uma pequena introdução. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, pode me seguir também no Instagram, @sougustavoferreira, tem tudo lá. Show. Maravilha. Gustavo, fala uma coisa para mim, cara. Isso aqui foi uma pergunta que veio agora na cabeça aqui. Quando surgiu esse interesse de estudar essa área? Porque assim, é uma área que eu falei para você, estudei muito. Sim. E tem muitas vezes eu cheguei a pensar, cara, isso aqui é uma área de louco, cara, não é possível, total. Isso aqui não é. Foi uma questão assim, mano, eu começava a lembrar de filmes antigos, de cientista louco, assim, Einstein, esse tipo de coisa, que eu falava, mano, é coisa de louco quem se interessa por isso aqui. E quanto mais você se envolve, mais você quer. Por isso que eu te perguntei ali como você escrevia esse tipo de coisa. Quando que surgiu em você essa sede desse conhecimento? Na verdade, toda essa história minha com o lado do marketing ele começou depois que eu quebrei 2 empresas. Chegou num ponto na minha vida que eu tinha um produto de graça, eu estava oferecendo um produto de graça e as pessoas não estavam comprando. Então, nessa hora eu percebi, eu preciso aprender a vender. Então, a função, o papel número 1 de qualquer empreendedor é vender. E aí, obviamente, já expandindo um pouco, você precisa saber se o seu mercado, se ele quer o seu produto, se realmente é algo que vai de fato transformar a vida do seu cliente. Então, como eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, né? Eu tinha um produto que ninguém queria. Eu estou dando de graça, as pessoas não querem, tem alguma coisa errada. É umas coisas que assim, mexe bastante com a gente, né, cara? Com o psicológico nosso aí nessa hora. Então, nessa fase, então isso começou em 2012, que eu comecei a estudar de fato. Eu comecei a estudar a parte do marketing. Na época, o marketing digital estava pegando tração aqui no Brasil. Você pegou bem no começo ali. Sim. E aí, desde o começo, eu me interessei muito pela parte do copyright, da escrita persuasiva. Por quê? Eu sempre gostei muito de escrever e agora eu tô mais saidinho, né? Eu tô mais me expondo. Mais moderno. Mas eu sempre fui aquele cara que não quis me expor. Então, na época, porque o copywriting era muito bom. Eu posso me comunicar com as pessoas, não preciso ficar gravando vídeo. E eu sempre me comuniquei muito, muito forte pelo e-mail marketing. Então, algumas das minhas maiores campanhas sempre foram pelo e-mail marketing. Então, aí nessa época eu comecei, pelo copywriting, que eu comecei a estudar mais como as pessoas compram, por que elas compram e como que eu posso criar uma mensagem, uma comunicação de vendas que vai influenciá-las para uma ação. Eu sempre gosto de frisar, não é para vender, para influenciar para uma ação. Porque essa ação pode ser ajudar uma instituição, pode ser vender uma ideia, pode ser até em relacionamentos também. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, e eu tive professores, alguns bem duros, inclusive, ao ponto, eu tive um professor de copy, que o desafio era, cria a mensagem que eu vou revisar.
Beleza. Eu criei a mensagem de vendas, mandei. Ele falou, eu não passei da headline, faz outra. E eu mandei umas 50 headlines até ele falar, bom, ok, agora eu vou ler a segunda linha. Então eu tive... E, obviamente, cada feedback, ele me ensinava alguma coisa. Mas até por essa dureza no ensino, né, de alguns desses meus professores, que realmente eu fui entrando cada vez mais fundo na psicologia humana. Né? Por que aquela primeira headline que eu fiz não vendeu? E por que não foi aprovada? E por que só a última foi? E todos os elementos que viriam depois, na verdade, eram secundários, né? Que a headline era mais importante. Sim. Cara, essa é uma área, assim, eu não sei você, mas eu amo, porque ela não tem fim, né? Sim. Ela não tem fim, sim. Cara. Quanto mais... Sabe quando que eu comecei a descobrir, na linha que você descobriu que você está me falando, foi quando eu comecei a vender um produto em plataforma. Sim. E aí eu via meu produto ali e eu falei, caraca, mas ninguém nem visita meu produto. Exato. Foi daí que eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir um monte de coisa. E aí é interessante porque, além de ser uma linha infinita que você nunca para de estudar ela, é uma coisa que está tudo ligado. Sim. É uma coisa que está tudo ligado. Então, assim, a psicologia tá ligado. Eu estava conversando esses dias com um cliente nosso, e eu comentei algumas coisas com ele que eu parecia um extraterrestre falando. Eu falei, caramba, será que eu tô falando? Ainda falei pro Fabrício, será que eu não tô falando, não dá pra entender o que eu tô falando, isso, aquilo? Que eu tava falando pra ela sobre psicologia das cores. Sim. Sabe, muita gente hoje não sabe disso ainda, cara. A gente já tá em 2025, mas a gente não sabe disso. O que acontece hoje é que tá chegando uma geração no mercado de que já tá tudo muito mastigado. Então, quando eu comecei, a gente até brinca, no mundo do copyright, o pessoal brinca que eu fui um dos primeiros que ajudou a cortar mato. Sim. Então, a gente acabava estudando isso porque a gente não tinha material disponível e nós tínhamos que ir fundo no que havia disponível. E hoje já está tudo muito encaixotado. Então, o conhecimento ele já foi muito diluído e as pessoas elas estão se conectando ao conhecimento prático e superficial. Sim. Não significa que esse conhecimento não é suficiente para essas pessoas, mas se surge uma situação que você precisa realmente ir mais fundo para entender o seu cliente ou fazer um diagnóstico de uma campanha, talvez a pessoa que estiver avaliando esses profissionais que não têm acesso a isso, talvez eles não tenham esse know-how que nós temos, e aí pode deixar uma oportunidade muito grande passar por falta de aprofundamento. Isso foi uma coisa interessante. As pessoas hoje elas estão muito superficiais. Essa geração de hoje em dia está muito, agora mais com a IA, está se tornando mais superficial ainda. Eu já vou até adiantar isso, porque tem até um podcast para ser em relação a isso. Eu vou adiantar, não sou contra a IA, mas eu acho que se a gente não tiver pelo menos uma base desse conhecimento que a gente está discutindo aqui, para você tentar dominar a IA, esquece. Exato. Esquece que você vai ficar simplesmente refém da IA. A IA vai fazer você e não você vai fazer ela. Exato. E a IA praticamente é uma cópia do cérebro ao qual a gente não alcança ele. Sim, uma coisa que eu falo para o pessoal da minha agência. Falo, gente, eu não acredito que a IA vai substituir um copywriter, não acredito que a IA vai substituir um editor de vídeo. Mas o copywriter e o editor de vídeo que não souberem usar a IA serão substituídos. Sim. Então, a IA é uma ferramenta que a gente precisa aprender a trabalhar. E nessa questão até da superficialidade. Não importa o quanto você pergunte para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. O máximo de informação que ela vai dar para você é 30%. Sim. É isso mesmo. Ou seja, se você ficar dependente 100% da IA para fazer o seu trabalho, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de mercado. Você vai atingir no máximo 30% da profundidade que você precisa. Você deixa de fato de conhecer o seu cliente, o seu produto, whatever, seja lá o que você for vender. Então, se você depender da IA para fazer o seu trabalho, você precisa saber operar. É possível você aumentar esse alcance para 50%, 60%? Sim, mas não vai ser aquela resposta rápida do ChatGPT. E assim, como a gente falou, é tudo ligado. É uma área infinita, que eu acredito que ela é infinita, acredito mesmo. A prova disso é a IA vindo aí hoje em dia. Porque muitas pessoas não conseguiram alcançar tão longe. E além dela ser uma área infinita, é a questão de ser tudo ligado. Sim. Entendeu? Só que tem muitas coisas que nós aprendemos. Eu não sei a sua idade, eu falei a minha ali, eu tenho 47 anos. 37 hoje. Você tem quanto? 37. 37, 10 a menos. Assim, você pegou praticamente a mesma geração. Então, assim,
são muitos detalhes ali que nós conseguimos pegar. Sim. E essa geração já não está conseguindo pegar. Exato. E assim, é um cisquinho que você vai mudar que você fecha o negócio. Sim. Que eu falo para as pessoas. Que nem eu falo assim, é inevitável você entrar numa negociação, você não conhecer a psicologia das cores, você simplesmente não entender de mensagens subliminares. Sim, entendeu? É verdade. É como eu costumo dizer uma coisa, já fui até criticado por isso aqui, que eu falo, é a questão de como você se apresenta. Por exemplo, você vai fechar um negócio de uma empresa, se é uma empresa que se eu estou te esperando aqui hoje, por exemplo, a gente fechar um negócio aqui, vamos colocar aí de 1 milhão, certo? Com certeza eu vou olhar o carro que você vai chegar. Claro. Eu vou olhar, a gente sabe disso. E não sou nem eu, é o cérebro que vai querer ver. E às vezes você nem tem isso consciente, Sim. mas você está julgando, você está criando um juízo de valor sobre o que você está vendo. Justamente isso. Eu falo isso para as pessoas e explico da maneira mais profissional, como eu levo de uma maneira mais humanizada para explicar para ela. Porque o que a pessoa pensa? Pô, eu tô esperando o Gustavo aqui para a gente fechar um negócio de milhões. Beleza. Aí o Gustavo me chega aqui num Celta, como que eu vou confiar em fechar um negócio de milhão? Com o Gustavo não tem como. É verdade. Aí dependendo do veículo que o Gustavo chega ali, eu já falo, cara, o Gustavo não ia ter um carro desse à toa, então eu posso, você me passa a confiança de fechar o negócio. Então, assim, as pessoas não levam isso a sério. Exato, né? E até já entrando no mundo dos gatilhos mentais, né? Então existe, para quem ainda não leu, né, tem um capítulo, uma parte, né, uma seção do livro que eu falo sobre o ethos, a construção da sua autoridade. E claro, aqui no livro, na época que eu escrevi ele, foi focado em construção de mensagens de vendas, principalmente escritas, Sim. mas que obviamente você consegue traduzir isso para um post de Instagram, para um vídeo de vendas, para negociação de vendas você também consegue traduzir isso, mas a construção da sua autoridade, ela também está na forma com que você anda, na sua postura corporal. Sim. Imagina que eu já ganhei um pouco mais de peso, né? Então, mas eu sempre fui muito magro, né? Então eu ganhei 10 quilos no último ano. Sempre super saudável, tá, gente? sempre foi só do meu biotipo. Mas o fato de eu ser magro, né, muitas vezes eu já senti que passou uma impressão de fragilidade. Também então, são coisas que acabam influenciando, né? Com certeza. Eu ia falar, quando você estava falando que você ganhou 10 quilos, eu ia falar, eu ia até comentar com você. Para mim, na minha visão, que eu vejo, né, tem uma visão profissional, você passa realmente uma visão de um cara saudável. Sim. Um cara saudável, entendeu? Para você chegar... Por isso que eu estava perguntando as questões dos livros, como você escreve isso, aquilo, porque você passa essa visão de uma pessoa saudável. Então, são detalhes que fazem a diferença, que eu falo. Nós temos o privilégio de ser um pouquinho mais velho, não mais velho, mais culto. Exato. Né? E ter isso aqui. Mas são detalhes que fazem a diferença. Exato. E até pegando esse gancho do exercício, né? Por que hoje o exercício... Eu sempre fui atleta, né? Então desde os meus 9 anos eu tenho memória de já estar fazendo exercício. Então eu sempre fui muito ativo. Mas a partir do momento que você cuida da sua saúde, né, e você tem um ritmo... Eu gosto de correr, então esse ano estou me desenvolvendo na corrida. Projeto Ironman 2030, vou chegar lá. Nossa, parabéns, cara. Mas você começa a ter mais disciplina, você começa a ter mais energia, né, e isso começa a ser transmitido para as pessoas. Sim. Então a gente fala, gatilho mental, autoridade, você tem que mostrar alguma coisa? Não. Às vezes a sua própria energia, da sua rotina, do seu dia a dia, já é suficiente para criar uma aura de energia ao seu redor que vai transmitir autoridade, força e confiança para o seu cliente. Concordo plenamente em relação a isso aí. E hoje, isso que você falou é uma coisa muito interessante, cara, é uma coisa admirável. Eu também sempre fui do esporte. E essa questão de equilíbrio, né, que a gente costuma dizer que é corpo, mente e espírito, Sim. que o pessoal não leva a sério, é uma coisa importantíssima. Com certeza. Entendeu? Então, você tendo o conhecimento... Cara, tô gostando muito de conhecer, cara. Tô gostando muito de conhecer. Essa questão de você saber fazer essa junção que você acabou me passando, que você fez aí, é perfeita. É a questão que, cara, eu sei que eu tenho que passar um ar saudável que vem da energia. Sim. Eu sei que eu tenho que passar um equilíbrio, né? Eu tenho que saber conversar com a pessoa sem ser um cara acelerado ou porque eu parado demais. Sim. Que eu passo uma segurança para a pessoa e ao mesmo tempo autoridade. Sim. Então, assim, é o equilíbrio que é o verdadeiro equilíbrio, corpo, mente e espírito. Entendeu? Exato. Então, isso é perfeito. Eu acho maravilhoso isso, cara. Acho maravilhoso. E até é bom que você está deixando vários ganchos para mim. Tô adorando também. Tô adorando. Quando a gente fala justamente desse equilíbrio, qual que é um dos grandes males da humanidade hoje? Essa falta de equilíbrio. Essa falta de equilíbrio. Então, às vezes a gente não sabe para onde está indo, não entende por que as coisas às vezes começam a não dar certo.
Na época que eu quebrei 2 empresas, isso lá atrás, em 2018 eu também passei por uma depressão também, dificuldade no relacionamento. Então a gente começa a ter aqueles momentos na nossa vida que a gente fica perdido, a gente não sabe por quê. O que falta? Equilíbrio. Falta o contato com nós mesmos. Isso. Né? E até, gente, vou fazer propaganda dos meus livros. Não, né? Cara, por favor, né? Por favor. E até, tá no lugar certo. E até por isso que eu escrevi esse outro livro, que ele chama Gatilhos da Alma, que justamente é a minha própria jornada para me encontrar, para encontrar quem realmente eu sou, quem é o Gustavo. Então, encontrar essa essência mais profunda do meu ser. Esse é um ponto, assim. Você reconhecer a tua identidade, cara. Exato. Nossa, que é o que está acontecendo com a geração de hoje em dia, que eu costumo dizer. Eu acho que eu até comentei isso com o Rodrigo, falando isso, mandar um beijão. Rodrigo, beijão, meu querido, pra você e pra Dani aí, tá? Que prestigiou a gente conversou, teve um papo muito bacana. Tô lembrando muito de você nesse papo que a gente tá tendo aqui. Essa questão de se conhecer. Eu brinquei com ele, que eu falei, cara, tem um monte de gente que não está vivendo mais, está sobrevivendo. Sim, exato. Você vê a pessoa andando, você fala, cara, ele já tá morto. Sim. Ele só não sabe, mas ele tá morto já. Sim. Entendeu? Você contrata, de repente, um colaborador, quando você começa a falar com o cara começa a olhar com uma cara pra você como se fosse um extraterrestre, um estranho, e não fica 2 dias com você e sai fora. Sim. Eu até brinquei esses dias que a gente tava conversando aqui, quando a gente inaugurou aqui essa empresa, na primeira reunião que a gente fez, eu não lembro me recordar o certo quanto que era o grupo, acho que era 5 pessoas no total, teve um que só na fala, na conversa, na postura que eu coloquei dentro da conversa ali, já não voltou no outro dia. Nossa. Já não voltou no outro dia. Isso porque foi o que mais se apresentou, que mais fez propaganda dele e falou que ia atender tudo, que conhecia tudo que a gente estava falando, isso, aquilo, não sei o quê. Não aguentou. Depois a gente teve um caso também de chamar uma pessoa para fazer uma entrevista aqui, e eu peguei e falei, bom, essa área que você vai fazer a entrevista é uma área que é o Fabrício que toma mais conta, então eu vou deixar pro Fabrício conversar com você, sim, porque para mim, assim, eu preciso do profissional, sim, mas é o Fabrício que sabe que a gente vai atender. O Fabrício fez algumas perguntas para ele que ele se sentiu ofendido e não voltou mais. Nossa. Não voltou mais. Ele ligou para mim depois e falou, eu gostaria muito de trabalhar com você, mas desse jeito não dá. Aí eu perguntei, Fabrício, mas o que você fez? Ele falou, Anderson, eu perguntei sobre o serviço, né? O que ele tinha ali para me mostrar, para ver se ia acrescentar pra gente. Eu falei, essa galera tá simplesmente perdida. Isso aí pra mim é uma falta de descobrir a sua identidade. Sim. É uma perfeita falta de descobrir a sua identidade. Na minha visão, eu estudo há muitos anos Kabbalah, né? E o Rabino, que é o meu professor, ele sempre fala muito isso. O grande problema da humanidade hoje é uma crise de identidade. Então, todos os conflitos que a gente vê acontecendo fora é porque as pessoas não sabem quem elas são, estão desconectadas de si. Né? E aí, os que têm mais poder, por uma falta de não conseguir se conectar com eles mesmos, não saberem quem eles são, ficam tentando encontrar fora. Isso, e estou dando um exemplo no macro, mas isso acontece no micro também. Sim. Por outro lado, também tem uma questão de identidade. Eu preciso me identificar como empresa que tem um valor parecido com o meu. Então, eu não vou trabalhar com uma empresa que não tem os mesmos valores que eu. Isso é uma coisa, não é o caso que você falou. Sim. Mas eu sinto hoje que muitos profissionais, eles estão tão desesperados e perdidos, né, tentando encontrar alguma maneira de dar sentido para a vida deles, que eles começam a tentar literalmente qualquer coisa, qualquer vaga. E aí, nessa hora, começa a dar esse conflito. E aí, o que acontece, o que eu vejo acontecer com muitas pessoas mais jovens, quando você aperta um pouco, espana. Por quê? Aí já estou indo para outras vertentes, né? Às vezes o próprio processo de criação, o próprio processo de criação das pessoas, ao invés de eu não tenho filhos, então eu não posso falar como pai. Sim. Mas muitas vezes a forma com que os pais lidam com os filhos, como que orientam os filhos em casa, se reflete anos depois. Mas eu vou entrar em sua defesa aí para poder falar, porque eu tenho essa experiência para falar. Eu tenho 4 filhos. Tá? Eu tenho 4 filhos de idade diferente, tem uma escadinha dentro da minha casa. E isso que você falou realmente é a mais pura verdade. Que acontece o quê? Uma coisa que eu tenho comigo. Se eu ver meu filho, que seja o mais novo ou o mais velho, fazendo aquilo uma vez, eu mostrei e ele fez, eu nunca mais faço por ele. Sim. Eu nunca mais faço. Meu filho, eu tenho de 5 anos, que é o que a gente fica mais junto ali, bastante tempo junto, né?
Esses dias ele veio e falou, pai, você me ajuda a abrir o pacote de biscoito? Eu falei, não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, mas o que tem de mais você ajudar? Eu falei, filho, eu já vi você abrindo esse mesmo pacote de biscoito umas 10 vezes. Eu falei assim, eu não vou abrir para você. E hoje, se é não generalizando, mas tem pais ainda que na mesma hora não eu abro, entendeu? Como eu vi, eu não lembro quem que eu vi falando isso, mas foi uma pessoa que muito inteligente estava falando isso aí, que é a questão que você vai com teu filho no restaurante, teu filho já tem 10 anos de idade. Cara, pra que você vai chamar o garçom pra ele, meu? Ele tem 10 anos de idade, deixa ele chamar. Sim. Deixa ele chamar, deixa ele sentir isso, né? Eu conheço amigos aí que o filho com 21 anos de idade não sabia pegar um ônibus. Sim. Entendeu? Isso eu vejo bastante também. Então, existe na minha visão, né, existe um processo de infantilização demais das crianças. Sim. Né? Sim. Não é que eu acredito que a criança ela precisa ser criança. Então, por exemplo, até pessoas próximas falam, uma criança de 8 anos falam que ela já é pré-adolescente, né? Eu tento, né, lidar de outro jeito com a criança, que ela mesma falou, eu já sou adolescente. Eu falei, não, você não é adolescente. Eu comecei a brincar, você é uma criança, né? Comecei a brincar com ela, sim, porque eu acredito que a criança ela precisa ser criança. Sim. Então, de novo, um dos motivos da crise de identidade hoje é porque muitas crianças não estão sabendo vivenciar a vida de criança, porque é tablet, é celular, e tem que ter rotina de natação, de inglês e de mais não sei o quê, e não tem mais tempo para ser criança. Porque a criança, ela é livre, ela, sim, é pura, ela é ela mesma, e a gente que vai moldando, vai podando ela ao longo da vida. Entendendo o processo do teu filho e moldando ele aos poucos, é isso mesmo. Então, e ver esse processo de infantilização, eu já vi também pessoas de 17, 18, 20 anos que não sabiam pegar o ônibus. E aí, como que essa pessoa vai lidar com pressão no ambiente de trabalho? Isso, uma coisa interessante que você falou, as pessoas não estão sabendo mais lidar com pressão. Sim. Porque, na minha opinião, tá? Você me corrige se você tiver uma opinião diferente. Justamente por quê? Porque ela não sabe da identidade dela. Sim. Entendeu? Ela não criou uma autoridade, ela não sabe. Ela não se respeita, vamos, sim, dizer assim, fica melhor, a gente humaniza de uma maneira melhor. Sim. Ela não se respeita. Se você chegar aqui todo tímido, se você não se respeita, você não se vê como um grande autor aqui, como, sim, que eu vou te ver, cara? Exato. Não tem como, impossível. E aí, tudo isso que a gente está falando leva para o caminho da autossabotagem. Perfeito, é isso mesmo. E aí o problema é o outro, o problema é o trabalho, o problema é o chefe, o problema é a pergunta do entrevistador, o problema sempre está no outro. Mas, no fundo, isso é um processo de autossabotagem. Eu tenho um exemplo muito simples para saber se você se autossabota. Tem gente que, de vez em quando, fica com dores de cabeça. Sim. E para saber se a pessoa se autossabota, se a pessoa falar, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha sinusite, a minha artrite, você está se autossabotando. E você está se apoderando de algo para usar como desculpa por algo emocional, que nem a gente está falando aqui antes. Então, a maioria das doenças, elas são, para não falar todas, elas têm fundo emocional. Eu arrisco a falar 99%. Exato. Eu arrisco a falar 99%. E tem um amigo que conversou comigo hoje que vai defender a mesma coisa que eu estou falando aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí eu acho que você já vai até entender o que eu estou te perguntando. Não sei se você teve, não sei se eu posso falar em felicidade, mas vou falar em felicidade. De algum dia ir no hospital do SUS? Não, do SUS eu não fui. Cara, você vai lá, é a autossabotagem em pessoa. Porque, assim, é uma disputa de quem tem a doença maior que a do outro, que é uma coisa, sim, assim, que eu olho assim e falo, cara, eu detesto ir, cara. Sim. Eu odeio. Eu juro pra você, é um lugar que eu não entro. Se eu tiver que socorrer alguém, eu, sim, vou até a porta e grito alguém pra vir ali fora pegar, porque eu não vou. Porque é assim, o ambiente se torna negativo, né, cara? Sim. Não, é aquela disputa. Você vai chegar pra mim assim e falar, não, porque, nossa, Anderson, eu tava vindo aqui, eu tive um problema com um carro ali, com isso, aquilo, não sei o quê, e já resolvi. Aí o Anderson vai querer esticar. Não, mas você não sabe eu de manhã fui sair hoje, meu carro pegou fogo ali, não sei aqui, não sei o quê, desligou não sei o quê, a bateria queimou. Cara, você vai gerar um ambiente assim, que a hora que você vê, a gente estragou a entrevista, sim, estragou todo o assunto e não sabe, as pessoas não sabem a hora de parar, né? Exato. Porque, lógico, acontecem coisas durante o dia ali que pode, por um minuto, te chatear,
Tá, mas qual chave que você vai escolher? Ficar na chave chateada ou você vai, vamos para frente? Sim. Você caiu, você vai ficar no chão? Sim, exato. Entendeu? A gente tem essa tendência, a gente coletivamente, humanidade, infelizmente as pessoas têm essa tendência de pegar o negativo e expandir o negativo. Mas uma coisa também que eu aprendi há muito tempo, as coisas negativas que acontecem na nossa vida, só para a gente sair da negatividade, né? Por favor. Então, os desafios que acontecem na nossa vida, elas são bênçãos disfarçadas. Tem alguma lição para a gente aprender. Sempre. Foi como a hora que você estava falando sobre a questão que o seu produto não vendia nem de graça. Exato. Nem de graça as pessoas aceitavam. Na mesma hora começou a vir na minha cabeça já, porque o propósito por trás era maior, entendeu? Sim. E a prova disso a gente está vendo aqui, você com vários livros aqui. Sim, com certeza. Até o fato de eu ter quebrado 2 empresas lá atrás, porque que isso foi muito valioso e foi muito bom? Porque me deu várias lições do que não funcionava. Né? E até falando de um outro livro também, para quem não conhece, eu escrevi recentemente esse outro livro, que é o Cartas de Ouro para Empreendedores, que são todas as minhas lições de empreendedorismo desde que eu tinha 19 anos, que foi quando eu comecei a empreender a primeira vez. E aqui tem lições do que deu certo, das coisas as lições mais recentes que eu aprendi, né, que foram boas, e eu também falo das questões que me levaram a insucessos. Então, mesmo as experiências ruins que nós temos, elas são valiosas. Você pode auxiliar alguém que está passando pelo mesmo desafio que você passou lá atrás. Com certeza. Essa questão que você trouxe aqui agora, sobre a questão de ter quebrado 2 empresas, que assim, hoje em dia está normal todo mundo falar isso, porque quem nunca, né? Quem nunca quebrou, quem nunca fez uma empresa. Sim. E é importante, eu queria que as pessoas entendessem a importância disso na sua explicação, porque para mim eu vejo uma maneira muito importante, que foi como você falou, através disso eu tenho um livro que eu lancei aqui para as pessoas entenderem isso. Então quer dizer, eu já sei, o Gustavo já passou por esse caminho, eu vou ler o livro dele. Sim. E dali eu não preciso passar por isso. Eu sei que se eu for reto eu vou bater a cabeça no muro, mas o Anderson já me falou que se for reto bate a cabeça no muro, por que eu vou bater? Sim. Infelizmente temos pessoas ainda que vão reto para ver se vai bater mesmo, né? Isso. Mas assim, se você, eu sou dessa opinião, se eu puder ver o livro ali do Gustavo e ver como que foi naquele empreendimento e ter essa experiência, eu vou... Não garante que eu não vá quebrar. Sim. Isso deixando bem claro que não garante, porque eu acho que a quebra, assim, não desejo para ninguém, mas eu acho que é muito importante, porque o aprendizado é muito grande. Sim. Mas assim, você não vai quebrar da mesma forma. Sim. Entendeu? E você vai, de repente, aperfeiçoar uma maneira diferente para te levar mais próximo ainda do teu propósito. Sim. Então, eu também já quebrei várias empresas e aprendi muito. É como eu costumo falar muito para os mentoriados. Às vezes a pessoa me traz uma questão de falar e começa... quando ela quer cair no negativo, eu pergunto... A primeira coisa que eu pergunto, como que você saberia como é o certo se você antes não conhecesse o errado? Sim. Como você saberia como seria o sucesso hoje no seu empreendimento se você não tivesse quebrado? Porque já sabe coisas que você vai lá, eu estou repetindo, isso eu não vou fazer mais. Até dentro de um relacionamento. Exato. Né? Você vai olhar assim e falar, cara, não, eu já fiz isso, não deu certo, então isso eu não faço mais. Sim. Entendeu? Esse jeito não dá. Até fazendo um paralelo, né? A gente já volta para a parte de empreendedorismo, sendo um paralelo com relacionamentos. Tem muitas pessoas que terminam um relacionamento, às vezes relacionamentos tóxicos de anos, e terminou e vão para o próximo, repete exatamente o mesmo padrão. E vai repetir sempre. Cara, você tem que quebrar isso. Enquanto a gente não entender esses padrões repetitivos, né, tanto em relacionamentos agora, só fazendo essa ponte, mas também os padrões repetitivos, para você que é um profissional que não necessariamente tem uma empresa, mas recorrentemente você tem os mesmos problemas com os seus empregadores, né? Para você que é dono de empresa, você recorrentemente tem os mesmos problemas com seus funcionários, você recorrentemente tem os mesmos problemas com seus clientes. Cara, aprende a lição, quebra o ciclo e faz diferente da próxima. Diferente. E aí a gente volta desde lá do começo, que é aquela questão de você entender o mínimo, você saber de comportamento, você conseguir entender aquela pessoa que está vindo ser um candidato ao cargo que você está oferecendo. Por quê? Você entendendo de comportamento, você economiza muita coisa ali. Sim. Você vai saber a pessoa que se encaixa. Eu vi esses dias uma entrevista muito interessante, que um cara ele tinha 2 funcionários e ele ia desligar esses 2 funcionários da empresa. Só que antes de desligar os 2 funcionários da empresa, ele viu que um era introvertido e o outro era extrovertido. E aí ele decidiu, antes de desligar, trocar os 2 de lugar. Sim. Perfeito, os caras são os melhores funcionários da empresa dele. Por quê? Ele entendeu, ele conseguiu ver, falou, não, mas esse cara, como ele é desse jeito, ele ficaria melhor trabalhando aqui. Como esse é desse jeito, ficaria melhor trabalhando ali. E às vezes é só uma mudança simples que você faz. Só que as pessoas não estão querendo ter muito trabalho hoje em dia. Foi como eu falei, essa questão de meu filho
não quer ter o trabalho de abrir o pacote de biscoito, não. Sim. Tá lá difícil abrir várias vezes, abre aí, Sim. né? Vamos ver. E até desse exemplo que você falou dos funcionários que trocou de posição, eles começaram realmente a se destacar. Tem um livro, eu sei que ele tem uma versão em português, mas eu não sei o nome, mas em inglês é Traction. Eu também não me fugiu o nome do autor. Mas nesse livro, ele traz muitas lições que inclusive me ajudaram muito, né? Então a gente tenta usar, né, o conhecimento dos outros, né, para o nosso benefício. Mas ele traz muitos exemplos de como que às vezes a gente tem um bom funcionário, um bom colaborador, e ele é a pessoa certa, mas está no lugar errado. É isso. Então, quando a gente começa a entender se nós temos primeiro, se temos a pessoa certa, tem uma pessoa que realmente tem os skills técnicos e comportamentais que nós queremos, beleza, então é um tique verde. Né? Agora, essa pessoa ela está no local onde ela deveria estar? Ou será que ela não deveria assumir uma outra função onde ela realmente vai se destacar mais? Por exemplo, tenho na agência de tráfego, tem um colaborador, ele é um bom colaborador, já está mais de 2 anos com a gente já, e eu comecei a falar com ele sobre ele ir para um cargo de liderança. Ele falou, não, pelo amor de Deus, me deixa técnico. E é justamente isso. Pô, e assim, aí você vai falar assim... mas é uma questão assim, vocês estão falando porque para vocês é mais fácil. Não, para a gente não é mais fácil não, porque se você reparar, hoje em dia o que você mais tem no mundo é amante de futebol. Sim. O técnico sabe o jogador em cada posição que ele vai se dar bem. Sim. Ele consegue olhar e falar, esse cara não está jogando muito bem à frente, mas ele é uma excelente defesa. Sim. Vou trazer ele para trás. Sim, entendeu? Exato. Então se no futebol, que é uma coisa de sei lá de quantos anos aí, histórica, por que não? É como eu falo, as pessoas às vezes não sabem transferir, né, cara, Sim. o aprendizado de uma coisa. Não interessa que foi você vendia a água e a sua água dando de graça a pessoa não queria. Mas se você transferir isso para o seu outro trabalho, você vai saber lidar. É como, eu te dou um exemplo. Eu tenho uma empresa em paralelo que eu trabalho muitos anos já no ramo automotivo. Legal. Então o que aconteceu? Eu sempre trabalhei com a linha de carros nacionais. E aí eu dei uma pausa, que foi aquela saturada que deu na época, eu quis parar. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com esse ramo. E acabei parando por 2 anos. E depois me tocou de voltar, trabalhar no ramo. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou trabalhar, só que é o seguinte, linha nacional, cada esquina que você vira tem um representante vendendo uma peça de linha nacional. Eu falei, a gente tem um mercado hoje que se diz mercado segunda linha, né? Que são Sim. peças similares. Então eu falei assim, é um mercado muito disputado. Eu nunca gostei dessa questão de quantidade, eu gosto de qualidade. Sim. Sempre briguei muito por isso. Eu falei, então já que eu vou voltar, eu vou fazer o seguinte, eu vou me especializar na linha premium Sim. de carros de luxo e vou simplesmente trabalhar nessa linha. Aí eu falei, o que eu preciso fazer de diferente dessa para trabalhar? Cara, é só proporção. Foi só Sim. trocar a proporção. Eu falei, cara, hoje eu vendo peça de R$20, um exemplo. Amanhã, nessa linha aqui, eu estou vendendo de 2.000. Sim, então exato. É só entender a proporção. Então é muito fácil, eu não precisei apanhar para entrar. Se a gente, é lógico que se você não tem um conhecimento como você tem de vendedor, de empreendedor, para falar, saber lidar com isso, falar, não, eu consigo vender, independente Sim. se é 20 ou se é 200 mil reais, você simplesmente tem uma certa dificuldade. Mas assim, para você, como você fala, da sua empresa que quebrou, para você montar uma outra empresa, é uma coisa que você vai mudando só os lugares. Sim. Você vai olhando e fala assim, não, isso aqui eu fiz na outra empresa lá, ele vai dar certo também aqui nessa, mas ele dá certo nesse lugar aqui. Sim. Então, assim, isso é perfeito, cara, é um aprendizado perfeito. Para mim foi um aprendizado perfeito essa questão de troca de carreira, essa questão dessa quebra. A quebra Sim. foi muito importante na minha vida, eu achei ela muito importante na minha vida. E essa questão da identidade que você falou, que é uma coisa que assim, eu assino embaixo 3 vezes. Sim. E falando, né, dessa questão do que funciona em um lugar, né, então às vezes eu fiz uma coisa na minha empresa que não deu certo, talvez nesse outro momento, nessa outra empresa, pode ser que dê certo se eu fizer diferente, porque a gente sabe, não é totalmente errado o que a gente faz, né? Às vezes mas... às vezes acontece. Mas geralmente a gente acerta também, mesmo dando errado no fim, a gente tem esses aprendizados. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, tudo é teste. Então, às vezes as pessoas falam especificamente de vendas. Gustavo, eu quero aumentar o meu volume de vendas, né? Ou quero melhorar a conversão da minha carta de vendas, seja lá o que for. Eu falo, tá, ok, vamos testar. Aí o pessoal olha,
Vamos testar o quê? Você não vai trazer um gatilho matador, uma frase matadora? Eu falei, sim, o meu trabalho é encontrar uma frase matadora. Só que eu só vou achar essa uma frase matadora depois que eu testar 50. Isso mesmo. E aí são também os testes de oferta, os testes de tráfego, testes de criativos. Então, por que na minha agência a gente cria em média para cada cliente 300 criativos por mês? Por quê? A gente pesquisa, a gente tem um trabalho, mas a gente não sabe o que vai acertar. Cara, seu trabalho é um trabalho bem interessante, né? Porque assim, você desenvolver isso para você, que nem meu caso que eu falei, foi um caso mais para minha empresa. E agora você já trabalhar isso, desenvolvendo para várias pessoas, é uma responsabilidade, cara. É uma responsabilidade, né? Porque você tem que entender tudo isso que a gente está falando aqui, mais coisas que a gente vai conversar aqui. Mais o business do cliente, mais o funil de vendas. Qual que é um dos grandes problemas das agências de tráfego hoje? Elas estão preocupadas simplesmente se o anúncio específico que elas estão fazendo se vai converter. E aí, para tentar maquiar o resultado, elas falam, tivemos 5.000 cliques. Né? Tá... Beleza. E o dinheiro no bolso? Então, mesmo quando eu trabalhava como copywriter especificamente, criando as campanhas, qual sempre foi a minha atuação? Eu sempre olhei o todo. Eu sempre olhei o modelo de negócio da empresa e eu não simplesmente criava uma campanha ou trabalhava em um anúncio. Eu falava, ok, a gente pode trabalhar esse ângulo, essa comunicação aqui, mas na nossa oferta a gente pode mudar isso. No pós-sell a gente vende tal coisa e para quem não comprar nós comunicamos dessa maneira para também linkar com uma venda no futuro. Então, então eu não era um copywriter ou mesmo um gestor de tráfego que estava simplesmente preocupado com aquele primeiro clique. Eu conseguia rastrear uma venda que acontecia depois de um ano. Isso é magnífico. E eu sabia exatamente de qual anúncio ele tinha vindo. Cara, esse é o suprassumo do refinamento do tracking que a gente fala, que é um grande desafio hoje. É fácil colocar isso? Não. Eu consigo colocar isso em todos os lugares? Não. Mas eu penso estrategicamente para quê? Para agregar valor para a empresa, não só na minha pequena tarefa, mas para contribuir com o modelo de negócio da empresa inteira. Sim. Isso é uma coisa assim, que você está me contando agora, é a questão que as pessoas não querem, né? Que a gente está vendo muito isso aí hoje, é o quê? É o famoso nome que chama o preço. Ninguém está querendo pagar o preço, né? Porque assim, tem um preço isso. Existe você tem que fazer, como você falou, é um estudo que eu vou ficar olhando o cara, é isso, é aquilo, eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que entender funcionário, eu tenho que entender a equipe, eu tenho que entender tudo como funciona, produto, tudo, para criar algo para ele. E as pessoas olham isso e falam, não, mas dá muito trabalho. Sim. Não, e só um detalhe, né? Agora existem consultor que só dá resposta baseado na IA. Consultor, mentor. Então, pessoas sem experiência nenhuma estão vendendo e ganhando dinheiro, isso que é pior. Às vezes eu acho que eu sou trouxa. Não, cara, você vê... Pô, tem tanta gente falando, eu sou um consultor e tal, e aí as perguntas que as pessoas fazem, simplesmente jogam no chat GPT. Tem muita gente fazendo isso, cara. E assim, tem pessoas pagando caro. E aí, uma pessoa que eu conheço, ela descobriu que pagou caro para que seria uma mentoria, né, no caso, e todos os feedbacks que tem são todos 100% feitos pela IA. Isso me fez lembrar a qualidade de algumas músicas que a gente está tendo hoje em dia no momento. Eu creio que você há de concordar, que você olha e você fala, cara, mas como essa pessoa está ganhando dinheiro fazendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa? E tá. Aí você pergunta, quem está errado? Né? Então aí que é difícil. Mas eu creio que isso... Mas só desculpa, a grande questão é que para mim, né, eu acredito em karma, ação e reação. Né? Então, ok, se você está disposto a literalmente vender gato por lebre, vender algo que você não é, e você acaba enganando pessoas, prejudicando pessoas, eu acredito que isso de alguma forma vai voltar para você. Então, essa é a linha que eu nunca cruzei.
Isso, eu ia falar um negócio em relação a isso que você falou agora, sobre essa questão que estão usando para ganhar dinheiro. Para mim, esse é o famoso jeitinho brasileiro. Ah, não é só brasileiro não, tá? Mas para mim, aqui é esse famoso jeitinho brasileiro, aquele negócio de o espertão, né? O espertão, cara, o espertão é uma pessoa que, ó, tem pena da pessoa em relação a isso. Mas tem bastante. Tem bastante. Foi como eu fiz a comparação para você. Uma pergunta que eu vou fazer para você. Se você já enfrentou a dificuldade, porque o que existe? Existem empresas... esse dia eu estava vendo uma relação de empresas que quebrou, que eu nunca nem sabia que tinha quebrado já, e quebrou faz anos já. Que é que tem aquela questão que a ignorância do líder de que time que está ganhando não se mexe. Você tem esses obstáculos, você pega para simplesmente enfrentar isso que é um obstáculo? Sim. Olha, existem algumas formas de lidar e depende muito de cenário para cenário, né? Mas o time que está ganhando não se mexe, depende muito. E eu não boto fé nisso. Né? Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus colaboradores, que eles sempre têm que elevar um nível. Então, o que eu sempre falei, desde o momento que eles foram contratados, vocês entraram aqui porque vocês são bons, mas para continuar, vocês têm que se tornar excelentes. Então, eu estou sempre buscando melhoria contínua. Melhorar processos. Eu vou dar o exemplo de IA. A IA, ela vai atropelar um monte de gente. Eu vou dar um exemplo de uma profissão, né, que, para mim, não é mais necessária. Web designer. Por quê? Não que não tem web designers bons, mas desde antes de 2010, né, eu tento contratar web designers. Todos me dão trabalho. Entendo perfeitamente o que você está falando. Então, por que hoje eu não contrato mais web designer? Porque eu peguei exatamente, eu sabia o que eu queria, eu joguei no aplicativo de IA, falei, eu preciso de um site que tenha essa estrutura e esse conteúdo. O site ficou pronto em meia hora. Mas eu gostaria muito de pagar para alguém. Mas é uma profissão que eu não quero mais pagar. Porque só me trouxe dor de cabeça até hoje. E a própria profissão te obrigou a isso, entendeu? Sim. Então, assim, se hoje, não sei como que tá, mas se hoje estão ficando apagados e se for encerrar essa carreira, foi porque deixaram. Exato. Porque deixaram. Porque assim, ó, eu vou entrar num lado aqui. Não faz muito sentido. Se você veio no mundo para evoluir, você querer manter aquilo todos os dias, não tem como. Sim. É no mínimo 1%, né? Que eu costumo dizer, no mínimo 1%. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Se recuse a dormir hoje e acordar igual amanhã. Sim. Pelo menos 1% melhor você tem que estar. Sim. Sim. Pai, 1% melhor. Então quer dizer, não, você não tá dando certo com a tampa verde. Continua a tampa verde. Sim. Cara, mas então, a gente está numa fase assim, assado, e aí você vai entrar naquela questão da psicologia das cores, vai chamar atenção, isso, aquilo. Não, continua na tampinha verde. Sim. Então, perfeito. Fica todo dia na tampinha verde. Qual que é a evolução disso? Nenhuma. Exato. E aí depois a pessoa fala, então, porque essa profissão é injusta, cara. Não é. É a questão dos profissionais mesmo. Não. E bastante. Sim. E bastante estão deixando isso. E mesmo falando, continuando na questão do time que está ganhando não mexe, qual que é a... Tem duas coisas que um CEO, um dono de empresa, ele tem que buscar. Basicamente duas coisas. Primeiro, como você vai continuar fazendo a sua empresa crescer, né? E você tem que ser paranoico em tudo que vai fazer a sua empresa morrer. Então, se você é um dono de negócio que não está procurando como você vai crescer a sua empresa, e se você não está de olho no que pode destruir a sua empresa, né, cara, você vai acabar morrendo na praia em algum momento. Ou vai ficar sempre estabilizado, estático. Só qual que é o problema? Principalmente na velocidade que as coisas estão hoje. O estático hoje perde tração, perde força e cai. É justamente isso. Além do fato de tem as pessoas que sabem tudo o que tem que fazer, sabem o que está acontecendo, sabem o que pode acontecer e não agem. Autossabotagem. Nossa, eu não sei se esses são os piores, mas assim, tá na fila. Sim. Tá na fila, porque assim, eu vejo a pessoa, ela fala, eu pergunto, mas por que você acha que não tá dando dinheiro o seu negócio? Não, cara, porque fulano veio e fez um negócio diferenciado assim, assado, isso, aquilo, não sei o quê. Eu falei, cara, mas é uma coisa meio lógica isso aí que ia acontecer?
Ele falou, eu falei, por que você não fez? Ah, então, é porque eu não sabia. Você quer um exemplo? Eu não sei se você vai lembrar disso que eu vou falar para você. Teve um brinquedinho que foi importado da China, eu acho que, se eu não me engano, isso foi em 2015, que era um brinquedo bem bobo, que parecia um peão de dedo que você segurava e falava que era anti-estresse. Sim. Você lembra disso aí? Sei. Cara, eu tive um amigo que viajava muito pra China nessa época e ele disse que quando ele chegou lá, ele viu esse negócio. Só que ele achou a coisa mais idiota da face da terra. Sim. Você segurava e ficava girando, o negócio ficava girando no seu dedo assim e falavam que era anti-estresse. E ele falou que ele não quis arriscar comprar aquilo. E na época eu lembro que eu estava estudando trabalhar nas plataformas que eu te falei que eu trabalhei, que foi onde eu comecei a aprender palavras-chave, gatilhos e assim por diante. E aí o que acontece? Eu vi alguns depoimentos estudando ali de caras que compraram esse brinquedinho, arriscaram, que era uma merreca, e trazer isso aí pra cá em quantidade grande, e o negócio explodiu. Sim. Aí o que acontece? Aí aquele cara que viu e não teve coragem de arriscar e olhar ou pensar por um minuto e falar, cara, realmente o pessoal tá tão estressado, isso, aquilo, deixa eu fazer o teste pelo menos, cara. Sim. Realmente, me dá um alívio, isso, aquilo, não sei o que. Lógico, tem um monte de coisa que a gente sabe que é porcaria mesmo, que não vale nada. Mas, pô, arrisca, vai lá, tenta entender o produto pelo menos. Aí esse cara, depois que ele viu que o outro ganha dinheiro, ele vai querer tentar. Vai tentar. Mas aí que tá aquela história do que o raio não cai no mesmo lugar, nem sempre cai no mesmo lugar duas vezes. É que nem a paleta mexicana, né? A paleta mexicana estourou e de repente todo mundo tava vendendo paleta mexicana e hoje é difícil achar a paleta mexicana de novo. Cara, isso é verdade mesmo que você falou. Eu peguei essa fase da paleta mexicana. É assim, Mas tem uma questão que é importante também, a questão do foco. Tem muitas ideias que eu quero trabalhar, mas eu preciso escolher um caminho e seguir nesse caminho. Então, por um lado, eu entendo essa decisão, se eu estivesse nessa posição, porque às vezes eu deixar de investir em uma ideia é importante porque eu tenho um plano que eu estou seguindo e estou investindo nele. Eu preciso evitar o máximo de distrações que eu conseguir. Então, a questão do foco, para mim, hoje ela é fundamental. Então, muitas empresas elas não dão certo porque o empreendedor fica atirando para tudo que é lado. Isso aí Eu hoje me pediram uma opinião sobre isso. O comércio tem o seu perfil, tem o seu padrão, e a pessoa me perguntou, cara, eu tô pensando aqui, o que você acha de eu me manter aberto um pouco até mais tarde e colocar para vender lanche, isso, aquilo? Eu olhei e falei, cara, tem uma identidade a sua empresa, e é bacana, eu gosto dela. Eu falei, eu me sinto bem quando eu venho aqui nessa identidade. Você pode fazer isso? Pode, mas qual é o meio que você vai usar? Porque se você colocar isso dentro, vai perder a identidade da empresa. Sim. Se você colocar isso num cardápio à parte que atua em outra plataforma, sem problema algum. Sim. Entendeu? Então, assim, você não pode fugir daquilo, entendeu? Porque, caso contrário, a hora que você fez, você perdeu a identidade, aí você não sabe por quê. É o famoso tiro para tudo quanto é lado. Como você falou, o cara vende água, dali a pouco o cara quer colocar um isqueiro para vender, ele quer colocar uma bexiga de criança, algodão doce, esse tipo de coisa, e você começa a olhar, aquilo vira uma poluição na tua cabeça, que fala, cara, não vou comprar nada aqui. Exato. Isso aqui não faz muito sentido. Faz até mal, na verdade, né? Como você falou. Faz até mal, na verdade. As pessoas realmente fazem isso daí. Mas também, por outro lado, tem as questões, mas e se? Será que vale? Às vezes está dentro do contexto, está dentro da identidade ainda da empresa, de tudo, mas a gente não sabe se vai dar certo ou não uma determinada ideia que vai agregar para a empresa. Então, como que a gente consegue descobrir se vale a pena ou não investir uma ideia, nesse caso, nesse exemplo, para aumentar, por exemplo, criar um novo produto dentro da sua empresa? Você tem que fazer um teste de mercado. Vende primeiro, vê se as pessoas realmente vão pagar por esse produto e faz a conta, né? Principalmente se for um negócio físico, gente, faz conta, né? De estoque, de funcionário, de imposto, o custo que você vai ter e ver se essa demanda prévia que você está tendo, se realmente ela vai ser suficiente para cobrir os custos que vai agregar. Então, também, muitos produtos fracassam no mercado porque não porque não foi lançado, né? Então, é o exemplo oposto. Né? Às vezes um produto fracassa não porque ele não foi lançado, mas porque não é desejado. Qual foi a maior falha da última empresa que eu quebrei? Eu fiquei 1 ano construindo, mas só depois que fui perguntar se as pessoas queriam comprar. Justamente isso. E, cara, tem essa questão de, assim,
Eu acho que todo produto deveria levar, produto, comércio, empresa, deveria levar a identidade. Ela deveria ter a cara de alguém. E quando você tira a cara de alguém, desse alguém, você tira, como fala, a essência disso, não dura muito tempo. Sim. Que é o caso da paleta mexicana. Porque eu faço uma comparação aqui e aí você coloca para mim o seu ponto de vista. Por que a paleta mexicana foi febre na época, não durou, hoje nem se acha, e o café até hoje é um símbolo? Entendeu? O café não tem um lugar, tudo é um cafezinho, um cafezinho. Abrir um café em tal lugar, isso, aquilo, não sei o quê. Porque o café tem a sua identidade. Sim. E a paleta mexicana não estava nem preocupada com identidade, estava preocupada com quantidade, né? Quantos vamos vender. Exato. Entendeu? Então a gente tem muitos exemplos hoje em dia, como na telefonia, entendeu? Empresas que fecharam. Então, assim, no seu ramo, você está vendo o pessoal levar muito a sério essa questão de criar identidade? Olha, eu vejo muito opostos, né? Então, no meio que eu trabalho muito especificamente com afiliados hoje, né? Então, tem muitos afiliados que só estão preocupados realmente em fazer uma campanha, né? Colocar um anúncio ali no ar, por exemplo, e vendeu, beleza, e bloqueou aquela conta, cria uma outra próxima. Então, não tem essa preocupação de criar uma identidade a longo prazo. Por outro lado, também trabalho com algumas marcas que, sim, fazem todo o trabalho de branding e realmente tentam criar uma comunidade em torno dessa identidade. Então, eu acho que hoje está muito dividido. Está muito dividido. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, porque a gente acaba encontrando de tudo. O que realmente eu acredito. Então, tem o que eu vejo e tem o que eu acredito. Para conseguir resultado no longo prazo, você precisa se colocar e realmente construir essa identidade com pilares, com valores e expressar isso. E eu até vou fazer um comentário até um pouco polêmico, porque eu, por exemplo... Polêmica aqui, a gente aqui já é somos fregueses, pode falar, fica à vontade. Eu, por exemplo, eu não gosto de me expor, né? Hoje, claro, eu tô gravando, publico todo dia no meu Instagram. Confesso que eu fui obrigado também, viu, cara? Eu fiquei muito tempo, tanto teve uma época que eu sumi, não queria me expor mais de jeito nenhum. Sim, mas, por exemplo, hoje, com a IA, mesmo alguém que não tem, que tem dificuldade de se expor, pode criar uma mensagem de valor alinhada com essa identidade. E quando eu falo identidade, é o seu senso de propósito. Não precisa necessariamente estar o seu rosto lá. De preferência, sim, para dar esse tom humano. O grande diferencial do futuro é você ser humano. Se mostrar humano. Mas você pode levar sua mensagem para muitas pessoas com um avatar de IA. Sim. Existe um avatar de IA, eu não me recordo o nome agora, mas é um avatar que se tornou um mega influenciador. Com milhares, quase, se não me engano, está batendo milhões de seguidores. E o que esse avatar fala influencia as pessoas. Talvez eu vou fazer um comentário aqui, talvez na minha cabeça se encaixa, que é a diferença do remédio pro veneno, né? Que é a dosagem. Sim. Que é justamente a dosagem. Porque, como eu falei, eu não sou contra a IA, ao contrário, cara. Sim. Eu acabei de falar aqui que eu sou a favor da evolução, 1% todo dia, sim, mais isso, aquilo. Só que, assim, eu só falo a questão que, como que você vai querer dominar a IA se você não domina a sua mente? Se você não tem controle emocional, por exemplo? Exato. Como você vai dominar a IA? Então, assim, não tem como. Quando você vai ver, você virou vítima daquilo. Sim. Entendeu? Eu conheci uma pessoa aqui, um atleta que veio aqui, cara, que ele tem uma mente blindada de uma tal maneira que, assim, eu achei absurdo, que eu falei, cara, eu nunca vi. Eu falei, eu estudei muito isso, por estudo soube de muitas pessoas que tinham essa mesma questão que você, mas, assim, de conversar com a pessoa, eu nunca vi isso. Sim. Que é uma questão de, tipo assim, ele é capaz de, como ele deixou claro pra gente aqui, de comer qualquer coisa e colocar pra ele, na cabeça dele, entender que aquilo vai fazer um bem pra ele em algum lugar. E o cara tem uma saúde perfeita. Sim. Isso é uma mente blindada, a gente sabe que é. Aí por que Anderson, você tá falando isso, então por que o pessoal fala que não é bom você comer isso, aquilo? Porque você não tem uma mente blindada. Sim. Você não tem um controle emocional, entendeu? É como a questão de pessoas que bebem e a outra não sabe que ela bebe. Aí eu ouvi uma vez a pessoa falar sobre isso. Por que eu não bebo?
né? E essa pessoa que falou que não bebia, bebe na verdade. Ele falou, deixa eu explicar uma coisa, eu influencio muitas pessoas. Sim. Então, assim, se eu sou um cara que eu bebo socialmente uma tacinha de vinho por dia, ou uma tacinha, 2 taças de vinho no final de semana com a minha esposa acompanhada, e eu, com o poder de influência que eu tenho, deixar isso claro para as pessoas, tem aquela pessoa que me segue que não tem o mesmo controle emocional. Sim. Ela não consegue beber 2 tacinhas, ela vai tomar 2 garrafas. Eu vou terminar a noite com a minha esposa, com a gente tendo um jantar maravilhoso, e ele vai terminar a noite com a esposa dele enchendo ela de porrada. Sim. Então a verdade é essa, entendeu? Então, assim, a gente volta naquilo que você falou, identidade. Descubra a tua identidade. Exato. O que eu preciso fazer para ter o dom de escrever, por exemplo? Cara, vamos lá, deixa eu estudar aqui a história do Gustavo. Como eu acabei de te perguntar, de onde surgiu essa sede, cara? Sim. Como que veio isso? Porque é uma coisa que, assim, eu brinco, né? Que é uma coisa para loucos, porque realmente é uma coisa que quando você vê, você tá num lugar que você nem imaginava, né? Verdade. Você começa num ponto ali que você fala, caraca, mas como que eu vim parar aqui, cara? Sim. Isso, aquilo. Ou como eu brinco às vezes, eu começo lá dentro do meu escritório e termino fazendo pergunta pra minha esposa. E ela fala assim, eu fico olhando pra cara dela, ela falou, foi alguma coisa errada? Eu falei, não, ao contrário, você falou um negócio que, né, na hora que destravou em mim aqui um negócio que eu já, simplesmente, eu aprendo muito aqui no podcast, Gustavo, aprendo muito mesmo. A pessoa vai falando e ao mesmo tempo, cara, vai gerando conexões. Nossa, Sim. vai gerando aquela questão que você olha assim, tem hora que as pessoas olham pra mim assim, ela fica até meio assustada, ela fala, será que eu falei alguma coisa errada? E eu falo, não, cara. Ao contrário, você falou um negócio que me destravou aqui, me trouxe uma resposta, entendeu? Como pode acontecer. A gente está conversando aqui, eu ir embora depois e falar, caramba, aquilo que o Gustavo falou me deu a ideia nisso aqui. Sim. Ou aquilo. Eu tenho certeza que a questão que você trouxe sobre a questão de quebrar 2 empresas, acendeu um alerta. Vai acender um alerta em várias pessoas lá. Opa, pera lá. Eu vou pesquisar sobre a vida do Gustavo, ver qual que era a empresa dele, de repente condiz com a minha. Exato. Entendeu? A empresa, isso. Caraca, então assim, eu vou procurar esse cara e vou procurar saber qual é o caminho, porque esse cara já sabe o caminho. Sim. Entendeu? É mais fácil você perguntar para um cara que já sabe o caminho. Sim. Eu acredito que as pessoas, e todo mundo, tem 2 formas de aprender tudo. Uma forma é pelo amor. E eu concordo mais uma vez embaixo. O amor é simples, fácil, rápido, vai te livrar de muitos problemas, né? Aprender pela dor é longo, demorado, você vai sofrer, você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, né? Infelizmente, muitas pessoas escolhem pela dor. Quase todos, né? Eu arrisco mais uma vez a 99%. Sim, né? Mas isso, de novo, está ligado à consciência da alma. Então, para mim, esse livro, O Gatilhos da Alma, ele é especial por isso. Porque ajuda a gente a se resgatar. Né? E realmente a fazer escolhas que vão nos direcionar para esse caminho do amor de uma forma mais fácil. Poxa, se todo mundo vai chegar aqui, que é vamos chamar de céu. Sim. O céu coletivo para toda a humanidade, com todas as religiões, todo mundo de mãos dadas, para não ter briga. Isso, para não gerar confusão. E quem é ateu está lá também. Perfeito. Tá? Então tá todo mundo feliz. Todo mundo vai chegar aqui. Só que a gente tem a escolha de chegar aqui rápido, ou seja, aprendendo as lições, aprendendo a lição no relacionamento, aprendendo a lição nas empresas, aprendendo a lição no lidar com o cliente, aprendendo a lição com a família e fazendo esse trabalho de realmente olhar para dentro de mim, né, sintonizado, poxa, isso está sintonizado com a minha alma, com a minha essência, com quem realmente eu sou. Então, esse desafio, o que eu tenho que aprender para eu chegar aqui mais rápido? Se a gente não usa essas lições no nosso dia a dia, a gente vai, ao invés de ser um caminho reto, a gente vai ficar andando, chegando, às vezes chega um pouquinho perto, mas as coisas desandam de novo, enquanto a gente não aprender as lições. E nada é perdido, né, Gustavo? Exato. Nada, eu costumo dizer isso para as pessoas. Tudo é o ponto de vista, cara, das pessoas. Como aquela analogia que costumam fazer muito na área de vendedor, você deve ter ouvido já, que é aquela pessoa que viajou para um tal país, aqui ninguém usa sapato, um vendedor de sapato. E o outro já viajou e falou, cara, aqui ninguém usa sapato, a gente vai arrebentar de vender. Então, assim, eu acho que nada é perdido, cara. Nada mesmo é perdido. E, assim, por isso que eu acho que não é interessante a gente entrar nessa
carga negativa de começar a reclamar a ponto de chegar na autossabotagem. Sim. Porque eu acho que para mim isso aí, na verdade, é o quê? Mistura muita coisa, né? Vitimismo, procrastinação Sim. e assim por diante. Sim. Porque, assim, dá para trilhar um caminho diferente. Você pode falar, eu quebrei 2 empresas, mas assim, isso aconteceu em 1 ano, mas já no ano seguinte eu já estava montando a terceira. Exato. E tem uma estatística para quem quer empreender. Isso é estatística daqueles empreendedores que realmente se tornaram milionários. Geralmente, para você acertar, você tem que quebrar 3 empresas. Eu já ouvi. Até você chegar na que está certa. Sim. E por que também? Isso às vezes é importante. Quando está entrando o dinheiro, tá muito fácil. Você é bonzão, você não precisa fazer nada, não tem com o que se preocupar. Mas até, por exemplo, um amigo meu, a empresa dele faturava e praticamente líquido, 100, 200 de lucro todo mês, fácil, para cada sócio. Então, o lucro era maior ainda. Sim. E, de repente, por conta de uma questão legal, ele, do dia para a noite, acabou. E acontece muito, cara. Acontece muito isso. Muito, muito mesmo. E então, o desafio, ele é um processo de construção. O quebrar uma empresa é um processo de construção. Então, quando tudo está indo muito bem, a gente fica cego para os pontos de otimização. Isso, você falou uma coisa perfeita. As pessoas realmente, ela não procura saber o que ela está fazendo que está gerando aquele recurso. Exato. Ela só está contente com o recurso e aonde ela vai gastar o recurso. Exato. Nesse tempo, ela se perde e quebra. É o que a gente comentou agora de empresas que eu nem sabia que tinha quebrado, Sim. Empresas que eram um sucesso, que arrebentaram na época. Quem diria que a Estrela quebraria? Se a gente pode falar isso, somos praticamente da mesma época. Quem diria, cara? A Estrela, sim, se a gente for analisar ela hoje, trazer ela para o mundo de hoje, a Estrela seria praticamente o quê? A IA do mundo dos brinquedos? Sim, né? Realmente, era realmente uma gigante. A perfeição, né? As coisas que ela trazia, o realismo, esse tipo de coisa. Sim. Quem imaginaria? Entendeu? Verdade. E às vezes são falhas tão pequenininhas que acontecem ali dentro, que você fala como aconteceu. E quando a pessoa te conta, você fala impossível, mas é assim. Não, eu fiz uma outra análise também, eu não lembro agora qual foi a empresa de telefonia, mas para quem é jovem não pegou essa fase, né? Mas os celulares antes eram bloqueados de operadora para operadora, assim, não era fácil migrar. Sim, eu peguei essa fase. Eu não lembro a empresa agora que ela começou a quebrar, foi uma das primeiras que começou a quebrar com esse status quo que existia de telefonia e começou a facilitar para as pessoas terem plano e para migrar, tudo. E passou alguns anos, a empresa quebrou. Comecei a olhar, mas outro dia fiquei curioso. Por que essa empresa quebrou? Me fugiu o nome agora. Eu não sei se é a Oi. Dessa época que você falou, como eu sou um cara jovem também, essa época que você falou, teve várias, né? Teve a Oi, teve a... Caramba, cara. Tinha um nome bem diferente. Você sabe qual eu tô falando? Sei. Me fugiu agora qual que era. Mas na época ela cresceu muito porque foi realmente fazer trouxe uma mensagem, um business model diferente para o que tinha na época. E aí passou alguns anos, quebrou até hoje. Se for a Oi mesmo, como está na minha memória, está em recuperação judicial até agora, enfim, vai e volta também. Mas por que essa empresa quebrou? Porque ela começou talvez tenha perdido sua identidade, começou a comprar diversas outras empresas de telefonia. Eu sei, eu ouvi essa história que você está me falando. E ao invés de pegar negócios bons e também consertar, né, porque também tem essa outra variável, começou a pegar negócios ruins, negócios cheios de dívida, negócios problemáticos. Né? Então, uma empresa que estava na crescente perdeu sua identidade e está até hoje na baixa. É justamente isso. Eu não vou me recordar qual empresa que mas é uma empresa que era líder em telefonia, inclusive em telefones residenciais, comerciais e empresariais também, não é? Sim. É isso mesmo, eu lembro dessa história aí, peguei essa fase aí, ela veio comprando tudo, ela veio dominando o mercado, monopolizando, e quando falaram para mim que quebrou, eu falei, não acredito. Verdade. Quebrou, realmente quebrou. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que de tudo isso daí que aconteceu, que veio a virar a Vivo, será que é isso, cara?
dessa empresa toda essa bagunça que gerou tudo isso, aquilo, ela quebrou, entre aspas, mas acho que veio gerar a Vivo. Fizeram um juntado de tudo lá e acho que, se eu não me engano, a Vivo sobreviveu. Eu não lembro a continuidade da história. Não lembro, mas gente, se eu estiver errado, me desculpa aí, mas talvez tenha sido comprada, enfim. Eu não lembro qual foi o final dessa história. Parece, eu tive um amigo que trabalhou muito tempo nesse ramo. E aí, acho que, se eu não me engano, o desfecho disso tudo aí nasceu a Vivo, ou algo do tipo assim. Sim. A Vivo aproveitou-se a brecha e nasceu. Acho que é algo do tipo. Pode ser que eu esteja enganado, mas... Pega os esportes também. Isso, enfim. Mas é algo do tipo, mais ou menos. Mas, realmente, isso acontece muito. Eu vejo, às vezes, eles passam muitas coisas pra gente relembrar um pouco da nossa infância, da nossa idade, né? Você vê ali, às vezes, no YouTube, ali, alguns reels rápidos ali, de coisas do passado que você olha e fala, caraca, essa loja é verdade. Sim. Quem imaginava? Eu lembro muito dessa loja, eu lembro muito dessa marca, esse cara era muito falado, esse tipo de coisa era muito falada, isso, aquilo. Sim. E aí você vê hoje e fala, como isso quebrou, né, cara? E é tudo assim, detalhezinhos pequenos. Você te joga nessa fogueira para você resolver, às vezes, isso? Você chegar e pega já a empresa no ponto de baixar as portas e falar, Gustavo, pelo amor de Deus, acha a falha? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Então, não é tão comum, né, hoje, até porque eu tô bem focado no meu trabalho internacional, então eu seleciono muito bem os clientes com quem eu vou trabalhar. Sim. Mas, sim, muitas vezes tem alguns clientes, né, até um cliente recente, que quando ele quis fazer o trabalho, né, para crescer a empresa dele, mas quando a gente começou a aprofundar realmente, né, para ver qual era a situação, basicamente ele estava em prejuízo todos os dias, todos os meses, e ele não tinha essa percepção. Sim. Mas por quê? Porque tinha uma outra entrada de caixa que mascarava todos os problemas que tinham por trás. Isso acontece bastante, né? E tanto que eu falei para ele, bom, beleza, essa entrada de caixa extra que você tem vai até quando? Vai até tal mês. Então, beleza, você tem até 3 meses antes do fim desse término de fluxo de caixa para resolver esses problemas. E aí começamos a trabalhar em processos, em treinamento, em campanhas, e até realmente conseguir esse ponto de virada. Você está num momento privilegiado, né, cara? Você está num momento na qual hoje você está podendo se dar o prestígio merecido de trabalhar com qualidade, né? Sim. Trabalhar com qualidade. Sim. Que isso eu acho muito gratificante para o homem. Para o homem, tanto para o homem como para a mulher. Para um profissional, na verdade, quando ele alcança esse nível de falar, cara, hoje eu posso selecionar, né, os melhores para trabalhar. Por quê? Porque você sempre prezou pela qualidade e não pela quantidade. Exato. Então isso é uma questão muito interessante. Sim, em 2018, eu tinha quase 10 clientes de copywriting na época. Mas uma quantidade razoável não gerava faturamento o suficiente para mim, para justificar o trabalho com eles, e os que menos faturavam eram os que mais davam dor de cabeça. Sempre. E aí, o que eu fiz nessa época? Eu falei para minha esposa, eu vou demitir praticamente todos os meus clientes, vou ficar só com 3. A gente vai dar jeito. Né? E aí, de novo, é a questão do foco. A partir do momento que eu foquei em 3 clientes, o faturamento aumentou. É a questão da qualidade. Sim. Eu bato muito nessa tecla. Eu defendo muito isso, falo muito isso para as pessoas. Eu sei que tem muita gente ganhando dinheiro com quantidade aí, tem mesmo. Você trouxe aqui livros que eu sei que o tempo que você deve ter passado para vir em isso, essas ideias, acordar à noite para marcar, anotar a sua ideia ali e começar a escrever isso, aquilo. E como eu sei que tem pessoas que estão aí hoje jogando tudo nas costas da IA, já sai com o livro, e tá lá e vai vendendo isso, aquilo. Como você falou, você fez um comentário aqui agora, que há pouco tempo que passou aqui, eu só não fortaleci o comentário, mas também já aconteceu isso comigo. Tem horas que a gente se sente um idiota, né? Que você fala, cara, né? Como? Sim. Mas assim, aí eu te trago de volta no patamar que você está hoje, de poder escolher a sua qualidade de cliente. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que às vezes é revoltante? Mas o final é feliz. O final não. Você chega num patamar feliz depois ali de você falar, não, mas tudo bem. Realmente acontece isso, eu acho injusto, mas eu estou com uma qualidade que ele vai até quando? Eu sei até onde eu vou. Exato. E tem uma questão também, porque tem o objetivo financeiro que as pessoas buscam, né? Então, obviamente, eu busco uma realização financeira, mas a realização financeira é uma consequência. Eu ia falar justamente isso. A maior riqueza que nós temos é o tempo. Uma outra coisa que, cara...
Isso aí é uma coisa que quase ninguém leva a sério, o que você está falando. Então, a partir do momento que você consegue gerenciar bem o seu tempo, comprar tempo, isso é uma coisa que eu falo muito aqui no Cartas de Ouro. Né? Então, quando você aprende a comprar tempo, não é que você vai deixar de trabalhar, mas você vai trabalhar naquelas coisas que realmente são relevantes e são importantes. E nessa questão, né, que a gente estava falando, né, que às vezes eu me sinto trouxa. Sim. Mas existe uma outra riqueza também. Essa é uma riqueza que ela é escondida da maioria das pessoas. Essa riqueza se chama dormir à noite com paz de espírito. Até eu estava conversando com meu sócio também, que obviamente, né, se você perguntar para mim, você quer ter de lucro $100 mil por mês? Claro, com certeza, estou trabalhando para isso. Não ser hipócrita e falar que não, né? Mas na conversa, né, ele ficou muito para a maioria das pessoas, a conversa é em dólares porque da Austrália, negócio nos Estados Unidos, para a maioria das pessoas $20 mil é mais do que suficiente. Se você vai acima disso, você começa a ter preocupações e estresse que vão tirar todo o ganho da qualidade de vida que você vai ter. Então, às vezes, obviamente, eu quero enriquecer, eu quero mais, mas o quanto isso vai sacrificar a minha paz de espírito à noite? E a minha importância de se preparar também. Se você quer, você tem que se preparar para isso. Porque assim, isso é que nem a lei da gravidade. Não tem como você aumentar a sua entrada de recursos e não aumentar os problemas que vão vir para você resolver. Porque a verdade é uma só. O problema nunca vai deixar de existir. Sim. Né? E muita gente a qual eu admiro muito ganha um dinheiro resolvendo o problema. Eu acho que um meio muito bacana de se ganhar dinheiro é resolver o problema. Ainda mais hoje numa geração preguiçosa que a gente está vivendo. Sim. Mas não tem como fugir disso. Vai aumentar a entrada de recurso? Vai aumentar os problemas. Sim. Só que se você tiver um mental preparado, você consegue dormir com a paz de espírito que você falou, que não tem coisa melhor. Sim. Porque, eu já dormi muito com a cabeça, com a mente acelerada, de você não conseguir. Você acha que você está dormindo, na verdade você não está dormindo. Sim. Porque você acorda mais arrebentado no outro dia ainda, né? É verdade. Então, assim, se você se prepara, é o que eu falo, a importância do equilíbrio, né? Com certeza. Voltamos pro começo. É a importância do equilíbrio, cara, de levar a sério, de falar, não, cara, eu vou cuidar da alimentação, vou cuidar da saúde aqui, eu vou cuidar do meu intelecto, eu vou cuidar do meu relacionamento, que o pessoal não leva a sério. Porque me explica uma coisa, você tem autoridade para falar isso aqui, eu vou aproveitar ela agora. Como que você escreveria um livro que está tendo tanto sucesso se você não estivesse dentro de um bom relacionamento e um bom convívio com a sua esposa? Não, para mim seria impossível isso. Porque a partir do momento que a gente está em paz, primeiro com nós mesmos, o relacionamento é importante, mas de novo, primeiro você tem que estar em paz consigo mesmo. Sim, você feliz, você faz ela feliz, com certeza. Tanto que os meus votos de casamento, quando a gente casou, e inclusive eu repeti esses votos na nossa renovação de quando a gente fez 10 anos, foi: eu não vou fazer você feliz. Eu vou ser feliz inteiro, você vai ser feliz inteira. E juntos seremos felizes juntos. Cara, é uma importância assim, o que você falou assim, eu não sei como que, assim, a gente tá com uma galera muito inteligente do outro lado lá, inteligente que eu falo assim, numa questão espiritual bacana de entender o que você falou. Porque eu entendo assim a importância do que você falou realmente, que é uma coisa que eu falo também às vezes quando a pessoa pergunta para mim o seguinte, ela fala assim, que eu costumo dizer, a pessoa fala, mas você confia em mim? Eu falo, não. Cara, mas como assim? Você vai fechar um negócio comigo que você não confia em mim? Eu falei, não, cara, eu confio em Deus. Entendeu? Em mim. Entendeu? Confiando em Deus, Deus vai me dar simplesmente uma visão para que eu tenha uma pessoa bacana do meu lado como meu parceiro ali numa sociedade, ou que seja isso, aquilo. Entendeu? Porque se eu depositar confiança no outro, a gente já sabe o resultado, a receita desse bolo, né, cara? Não tem como. Se você jogar toda a responsabilidade da felicidade do seu casamento na sua parceira, cara, além de ser uma tremenda sacanagem, você já sabe a receita desse bolo, né? Ela vai chegar uma hora que ela fala, Gustavo, não aguento. Não dá mais, eu tô carregando tudo nas costas, não dá. Exato. Então, assim, você colocando em você uma coisa que eu aprendi com um amigo, a autorresponsabilidade, se fazer feliz,
a consequência, cara, você vai fazer ela feliz e ela também tem que ser assim. Sim, entendeu? exato. Então, é importantíssimo isso. Exato. Então, hoje, o nosso relacionamento é muito sólido. Já passamos por uma crise, nós quase nos separamos, né? Então, assim, foi tudo em 2018. Foi a grande crise que foi o que culminou a escrita do Gatilhos da Alma, que foi essa jornada de reencontro, né? Mas por que o nosso relacionamento ele é sólido? Nós ouvimos um ao outro, prestamos atenção. Nós temos uma característica que nós fazemos praticamente tudo juntos. Então, nós caminhamos juntos, nós comemos juntos. E desde a pandemia, estamos praticamente 24 horas juntos. A pandemia foi uma aprovação para vários, né, cara? Quantos Sim. casamentos não terminaram na pandemia e quantos amores não se renovaram na pandemia? Exato. E nós temos a liberdade e essa cumplicidade de conversar sobre tudo. Então, nós falamos sobre nossos sentimentos, falamos sobre nossas dores, nós falamos fazemos planejamentos financeiros juntos. Tem casais que não fazem isso, também não dá para entender. Temos planos juntos. E claro, temos o nosso... Eu estou falando muito de nós dois juntos. Sim, mas eu tenho minha individualidade, eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu momento comigo. Como a sua própria esposa mesmo falou que ela gosta também de acordar de manhã cedo, para ter o tempinho dela, para depois, né? Exato. E assim, perfeitamente. Ela sai com as amigas também, sempre está tudo bem. Então não tem uma relação de posse, de controle, ciúmes. Então, claro, tudo isso não é que somos iluminados, foi um trabalho. Voltamos lá no começo, até a quebra tem a ver com isso, porque erros que você cometeu dentro do relacionamento que quase separaram vocês, você não vai cometer de novo. Exato. E hoje é muito fácil, eu vejo muitos casais jovens, né, se relacionando. Hoje é muito fácil você estar com uma pessoa e aí começa a encrencar, e você vai, termina e vai para a próxima. É muito fácil fazer isso. Não só casal jovem, então deixa eu corrigir minha fala. Eu vejo muitas pessoas, né, de todas as idades, ao invés de realmente trabalhar para curar um relacionamento, aprofundar um relacionamento, não, vai pro fácil. Vai pra troca. Terminou o próximo. E vai se repetindo, né, cara? E vai se repetindo aí a ponto de morrer aquela família e a próxima geração arcar com aquilo ainda. Exato. Então, a partir do momento que você realmente encontrou uma pessoa que você realmente sente que essa pessoa é especial, né? Trabalha isso, né? Vai fundo, se conecta de fato com a alma dessa pessoa. Sim. E não fica só na superficialidade. Então, se você quer ter um relacionamento sólido, você precisa se aprofundar em si mesmo e no seu par. Só assim você realmente vai conseguir construir uma relação de alma. Com certeza. Cara, é assim... É por isso que a gente começou falando que ela aqui parece ser papo de louco, mas assim, porque é muito... A gente traz isso de uma forma e ela realmente acaba sendo louco, porque começa num lugar, às vezes vai até ela no final, volta de novo para aquele lugar e termina num lugar que a gente menos espera. Sim. Então, assim, cara, eu tô adorando essa conversa. Eu queria que você falasse, tá? Aproveitasse para falar dos seus livros na ordem deles e em qual momento da sua vida que você estava quando você escreveu cada um deles. Aí pra você contar um pouquinho pra gente, cara. Ok. Eu não consigo ver livro e não perguntar sobre. Eu não estou com todos os meus livros aqui, até só para dar um contexto, eu estou em mudança, então meus livros estão em alguma caixa. Eu peguei alguns emprestados com meu pai, que estavam com ele. Mas o primeiro livro que eu escrevi, ele foi em 2015, foi Palavras que Vendem Milhões. Foi praticamente o primeiro livro de copywriting publicado no Brasil. E o momento desse livro foi... Eu fui um dos primeiros a falar sobre copywriting, a ensinar sobre copywriting, e as pessoas falaram, Gustavo, lança um livro sobre isso. Então o que eu peguei? Eu peguei a minha própria biblioteca de copywriting que eu estudava, sim, transformei num livro. E aí, na época, o tema gatilhos mentais começou a ficar, realmente a pegar atração, a ficar forte. E aí o pessoal falou, Gustavo, escreve sobre gatilhos mentais. Mas eu falava, gente, e na época, assim, se você acha que hoje falam baboseira, lá atrás falavam muito mais. Então, o gatilho mental na época era use uma frase mágica matadora que você vai hipnotizar o seu cliente, vai ter vendas. Eu falei, gente, gatilho mental não é nada disso.
Existem frases, estratégias de comunicação para usar, mas não é nada disso. Então, assim, eu brinco que literalmente me encheram tanto o saco. Eu falei, tá bom, vocês querem saber sobre gatilhos mentais? Eu vou escrever sobre gatilhos mentais para vocês. E aí surgiu esse livro, o Gatilhos Mentais, que traz toda realmente essa estrutura de comunicação, de como você se comunica, uma pessoa se comunicando com outra pessoa. Apesar de que o foco dele é vendas, é uma comunicação humana. Como você entende como a outra pessoa funciona para criar uma mensagem que vai ser aderente a ela. Sim. Então, o próximo livro, depois, foi o E-mails que Vendem. Esse livro, E-mails que Vendem, porque o grosso de ganhar dinheiro, como eu sempre fiz, foi pelo e-mail marketing. Então, o e-mail marketing até hoje não morreu. Né? Eu ia falar justamente isso, cara. Eu peguei essa fase e ele não morreu até hoje. Sim, né? Eu entrei em 2012, desde 2012 falam que vai morrer. Né? E até hoje o número de e-mails enviados por ano continua aumentando. Então, o e-mail marketing não morreu. E eu escrevi o livro E-mails que Vendem justamente para trazer essas lições. O próximo livro que eu escrevi foi junto com meu amigo Paulo Macedo, que me perguntaram para mim uma vez: Gustavo, como é que você vende hoje? A única forma que eu vendo hoje é contando histórias. Então, se eu puder resumir, se você quer aprender rápido, como você aprende a vender? Aprende a contar histórias. A partir do momento que você conta... É o alarme. A partir do momento que você conta a história certa, você vai conseguir vender. E aí, claro, existem estruturas que vão te ajudar a contar histórias de uma maneira mais persuasiva, né? Que esse o story selling é diferente do storytelling. Storytelling é para você contar uma história que vai encantar. Sim. Story selling, uma história que vai encantar e vender. Então, esse foi já o quarto livro. E passou um tempo, eu recebi o convite, justamente por conta do sucesso do Gatilhos Mentais, eu recebi um convite da editora Bestseller para escrever um outro livro, e aí surgiu a oportunidade de escrever o Gatilhos da Alma, que justamente é essa jornada. Então, eu lancei ele em 2023, mas é justamente essa jornada de toda a minha vida que me levou a me encontrar, a realmente encontrar quem é o Gustavo. Porque a gente precisa resolver essa crise de identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para não deixar passar aqui. Gatilhos Mentais veio primeiro e depois você escreveu Gatilhos da Alma? O Gatilhos Mentais ele surgiu em 2016. O Gatilhos da Alma, ele escrito em 2023. Caraca, eu pensei isso aí porque assim, a hora que você falou me trouxe o sentimento assim de... como que eu vou me expressar em relação a isso? Cara, que privilégio, porque assim, você já estava tendo um sucesso com aquilo e voltou a se buscar lá dentro para entender. Sim. Você chegou lá, tô com sucesso, mas vem cá, tem um negócio ainda que eu preciso descobrir. Exato. E é essa busca do Gatilhos da Alma. Exato. É magnífico, cara, isso que você fez. Então, tanto que aqueles questionamentos, né? Por que estamos aqui? Para onde a gente está indo? Por que as coisas às vezes dão certo, às vezes não dão certo? Qual a nossa missão aqui nesse mundo? Então é toda não apenas uma reflexão, mas é a vivência da jornada da minha alma. E de uma forma que eu tenho recebido feedbacks tão fortes desse livro, de pessoas que realmente estão se encontrando, estão transformando a maneira de ver a vida, que é fantástico. Então, tanto que eles me perguntaram por que eu voltei para o Instagram? Para vender mais gatilhos mentais? Sim. Existe um componente que é para gatilhos mentais. Sim. Mas o meu objetivo mesmo é fazer com que as pessoas se encontrem. Fazer com que as pessoas consigam superar essa crise de identidade. Cara, eu particularmente consigo ver o valor disso que você fez, tá? Sim. E apesar de não ter lido o seu livro ainda, esse Gatilhos da Alma, eu me arrisco a indicar, porque eu senti a energia aqui do que você fez, cara. Sim. Que assim, é muito grandioso o que você fez, é muito valoroso o que você fez, de você se olhar subindo, mas espera lá, cara, tá faltando alguma coisa ainda que eu quero alinhar para poder subir melhor. Exato. Entendeu? Então, o grande conflito que eu tinha era, será que realmente eu sou essa pessoa, o cara do Gatilhos Mentais?
A crise da identidade. Será que eu sou o cara dos gatilhos mentais? Sim, eu sou. Tá aqui, né? O livro tá aqui. Mas quem eu sou? E para eu aplicar os gatilhos mentais, que é a comunicação com o outro, eu preciso aprender a me comunicar comigo mesmo. Sim, perfeito. A partir do momento que eu sei me comunicar comigo, eu consigo me expressar e me comunicar melhor com o outro. Com certeza. Tem mais. Eu vou te interromper. Não, você vai terminar de falar e eu vou te interromper, porque eu quero realmente dar um valor a esse momento que eu vi aqui, cara, que realmente me tocou. Eu vou te explicar o porquê. A gente estava em off ali e eu estava contando um pouquinho da minha carreira para você, como eu cheguei até aqui, a gente estava conversando ali, se conhecendo um pouco. E eu comentei com você, né, que eu vinha estudar o coach, a mentoria, pelo fato de ter tido síndrome do pânico, isso, aquilo. Sim. E eu lembro que na época eu comecei a procurar a cura para isso em tudo quanto é lugar e nada de achar, e procurava e nada de achar, e procurava e nada de achar. E eu lembro que dentro de um livro muito simples, que eu nem conhecia o autor, Sim. que eu encontrei lá, eu peguei e falei, cara, aqui tá, eu lembro até hoje o título desse livro, espero que esse cara veja um dia, não lembro o nome do autor, mas eu lembro o título do livro, que é Vença o Pânico Sem Drogas. Eu falei, bom, já arrisquei tanta coisa, Sim. né? Que custa? Como eu falei que nada é perdido, você viu? Através de uma dor eu Sim. que me apaixonar pela neurociência. Eu falei, bom, não custa nada. E aí, de tudo que eu tinha lido sobre o problema da síndrome do pânico, esse livro mais simples, que eu nem conhecia o autor na época, era muito pouco conhecido, resumia tudo vindo na viagem para dentro de si. Sim. E o seu livro me fez lembrar isso. Exato. Apesar de ter tocado nesse assunto várias vezes aqui, mas seu livro me trouxe isso novamente. Porque Exato. eu lembro que assim, você olha e fala, cara, tá aqui e você tá buscando que nem um louco para fora. Sim. Entendeu? O grande problema, na minha visão, né, é que até a própria busca por Deus, a busca pelo divino, e para quem é cristão, a busca por Jesus, essa busca ela acontece fora. Mas você já olhou para dentro? Você já... E assim, eu não sou cristão no sentido que eu sou católico ou evangélico. Sim. Mas eu tenho uma relação muito boa com Cristo. Essa é perfeita, essa é a perfeição. Eu apoio. E aí pessoas falam, mas Gustavo, você já foi na Umbanda? Sim, eu também sou umbandista. Eu também sou budista. Eu também eu sou muito próximo do judaísmo. Mas a grande questão é que todos esses mestres, todas essas entidades cósmicas, né, e que cada cultura chama de um jeito, todas elas estão dentro de nós. E a partir do momento que eu paro de buscar essa energia, não importa como você reconhece, fora, e eu passo a buscar Jesus dentro de mim, eu passo a buscar... Eu não gosto da palavra Deus, eu vou usar o hebraico, tá? A partir do momento que eu procuro, que eu consigo encontrar Elohim dentro de mim, que eu consigo encontrar Moisés, que eu consigo encontrar Buda, que eu consigo encontrar Tupã, que eu consigo encontrar os orixás, não importa. Então eu estarei me conectando com essas energias no nível íntimo de alma, de fato. Eu vou parar de projetar uma responsabilidade para que eles nos salvem, nos ajudem, e eu consigo de fato invocar esse desejo de alma que vai me guiar para o local onde eu preciso ir, que vai os guias, mestres, eles não vão dar o passo por nós. Se a gente está num quarto escuro, eles não vão dar o passo para nós, mas eles vão nos ajudar a caminhar. Vai ser como se fosse uma lanterna, você acende, apaga e dá aquela clareada, você vê, putz, é aqui. E até essa questão de doenças, desafios que a gente passa na nossa vida, tudo isso tem algo que aconteceu antes. A vida é muito simples, energeticamente falando, é ação e reação. Então, se hoje surge uma questão de doença, é uma reação de uma ação que você tomou. E eu acredito em vidas passadas. Muitos desafios que nós passamos hoje foram questões não resolvidas em vidas anteriores.
Enquanto a gente não resolver, essas questões vão continuar se repetindo nessa vida, até a gente aprender a lição e corrigir. Então, o sentido de viver é ver esses desafios e conscientemente querer fazer a nossa correção. E parar de buscar as coisas fora. Todas as respostas estão dentro de nós. E, cara, as mais sérias denominações, tá? Não te mandam buscar nada para fora. Sim. Tá? Isso aí é uma coisa assim que eu vou falar aqui porque é o meu ponto de vista. Como eu falei, eu não prego religião aqui. Eu prego a palavra de uma maneira sábia, com a sabedoria que eu acho que ela merece, tá? E em nenhum lugar eu vejo as questões das denominações sérias mandando você buscar para fora. É sempre para dentro. Por isso que você vê a pessoa, ou às vezes ela chega lá no topo e se suicida, ou às vezes ela chega lá no topo e fala, cara, eu tô vazio ainda. Sim. Por quê? Porque não existiu essa questão que você acabou de falar aqui agora. Ela não entrou dentro dela. Exato. Entendeu? Até no fato, como pra gente humanizar, para as pessoas não começarem como fala, criticar. Eu tenho as pessoas que começam a criticar sem entender o podcast inteiro e hoje estão preguiçosos, ninguém quer ler o podcast, só quer pegar corte. Até a questão do relacionamento. Se você não entrar dentro de você e entender, cara, o que será que ela sentiu naquele momento que eu falei isso? Exato. Não é? Aí você se coloca, isso aí é bíblico, cara, tá na Bíblia, é uma questão de você ter compaixão pelo outro e falar, cara, eu falei isso pra ela, ó, realmente, no momento que ela tava ali, isso pode ter sido duro pra ela. Sim. Então você foi pra dentro de você. Sim. Aí é um momento que você reconhece uma falha que você não comete mais, essa empresa Sim. então não vai falir mais, Exato. Porque você não vai mais, com esse ponto não vai falir mais, e ao mesmo tempo você melhora mais de 1%, até costumo dizer, Sim. em relação, porque o relacionamento é uma coisa muito importante, né? Sim. Essa parceria. Você melhora até mais de 1%. Mas é justamente isso que você falou mesmo. Não existe essa busca para fora, essa busca é interna, Sim. entendeu? E essa questão de... como que eu vou falar? Essa questão do pessoal hoje tá assim, querendo muito taxar, né? Pôr nome para tudo, cara. Sim. Sendo que assim, é como eu costumo, no comecinho da Bíblia fala, Deus deixa bem claro, somos feitos à imagem e semelhança dele. Você e eu. Sim. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito. Né? Gustavo é loiro, o Anderson é moreno. Mas deixa claro, somos feitos à imagem e semelhança dele. Como é possível ser na forma física, vamos falar para a forma física, ou espiritual mesmo, porque pensamos, podemos simplesmente diferente. Como é possível nós dois sermos a semelhança dele? Simplesmente, se somos diferentes fisicamente e intelectualmente, nem tudo vamos combinar. A viagem é dentro. Exato. Tá em viagem dentro. Então eu acho que o povo tá com preguiça de pensar e assim, né, refletir, Sim. vale muito a pena refletir bastante. Sim, né? E de acordo com os ensinamentos da Kabbalah, né, que de Kabbalah não é judaísmo, né? Então a Kabbalah ela faz parte de todas as religiões e quando essa questão da imagem e semelhança, ela é interessante porque quando houve esse evento cósmico que a gente chama do pecado, houve uma ruptura da nossa conexão espiritual, né, com a consciência do Jardim do Éden. E sim, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas por conta dessa ruptura que houve, nós perdemos esse elo, essa conexão. Então, é como se nós tivéssemos perdido esse elo que nos faz lembrar que nós somos criados da mesma essência do Criador. Então, de novo, qual que é a busca? Nós irmos cada vez mais fundo dentro de nós para reencontrar e recriar esse elo com a consciência divina. Para podermos voltar ao Jardim do Éden. Então, porque quando eu falei de dormir com paz de espírito, qualquer uma interpretação, né, que eu estou tendo agora também, é justamente quando a gente vai deitar, a gente estar conectado com essa consciência do Jardim do Éden, com a consciência espiritual. Sim. A chave da vida material é você viver a sua vida material, mas conectado com a consciência espiritual. E use a sua noite como uma forma de você entrar no Jardim do Éden. Justamente isso.
Eu acredito que esse podcast aqui ele vai sair um pouquinho depois de um podcast que a gente gravou aqui, que é a IA e a IE. Inteligência artificial e inteligência espiritual. E eu vou falar, você vai entender o que eu vou falar. A gente pergunta tudo para a inteligência artificial hoje, ela responde. Só que a espiritual também responde. Sim. Quando você vai dormir com uma paz de espírito e com uma pergunta na cabeça, você acorda com a resposta no meio da noite, como a gente comentou ali às vezes, ou no outro dia já com aquele, do nada dá aquele estalo. Exato. Como vários gênios aí tiveram um estalo dentro da banheira, que a gente tem várias histórias assim, embaixo do chuveiro, ou às vezes dirigindo no trânsito e assim por diante. Acontece com todo mundo. Desculpa, pai, mas quem nunca aconteceu, vai procurar entrar mais pra dentro aí, porque isso realmente acontece. Então assim... Estamos nos iludindo demais com uma coisa que já existia. Existe dentro de nós. Já existia dentro de nós. E é por isso que eu falo. Anderson, você é contra? Não. Já disse que não, gente. Só que a questão é, primeiro, entra pra dentro de você, se conheça, domine, blinde, e aí você vai dominar a máquina. Porque é o seguinte, se você não aprender a dirigir, montar no carro e acelerar, você vai bater. Exato. É bem isso mesmo. Então, o que eu tô vendo acontecer com a IA hoje em dia é justamente isso. O pessoal tá montando e acelerando, cara. Ninguém quer saber como que dirige, as normas do dirigir ela ali, né? E o pior, a grande armadilha da IA hoje são aqueles, principalmente para quem pesquisa no Google, vem aqueles resumos de IA. Que faz um compilado e tal, e às vezes, realmente, para eu ter uma pesquisa rápida, pode até ser que dê a informação que eu quero, mas até hoje, né, não teve um desses resumos de IA que estava certo. E eu pesquiso bastante. Ah, mas a IA não compilou? Compilou. Só que existe contexto, existem mais coisas por trás daquele resumo. Sim. E às vezes é uma palavra que às vezes sumariza, usa uma palavra diferente na sumarização, que inverte completamente o sentido do que realmente é a informação. E a informação não aprofunda. Às vezes, vou dar um exemplo bem simples, né, de uma coisa recente. Eu estive com tendinite no tendão da perna, tá? E tem o distal e o proximal. O resumo da IA, ele trazia a resposta sem separar um e outro. Sim. Mas ela não conseguia distinguir isso dentro de tanto material que ela tinha disponível. Então, se eu me baseasse no resumo de IA, possivelmente poderia me comprometer muito no meu processo de conhecimento e tratamento. Uma prova dessa questão que eu falei sobre IA e IE, que é inteligência artificial e inteligência espiritual, é a nossa própria conversa. Quando eu estava falando para você aqui, a gente vai conversando e a gente vai tendo, né, umas viradas de chave. E é impossível existir essa virada de chave se não existir uma consciência aqui na gente, uma conexão divina aqui, uma conexão de energia. Né? É impossível isso acontecer. Exato. Ah, não, ele só falou ali e destravou. Não foi não, cara. Existe uma conexão, uma afinidade. Sim. Foi como eu falei no início do podcast. Eu falei, cara, tô gostando de te conhecer, entendeu? Porque essa afinidade automaticamente, simplesmente acontece essa questão de energia e vai. É o Gustavo que vai embora com várias coisas que vai destravar. Ele, o Anderson me deu uma ideia, cara. Nossa, isso aqui que o Anderson falou foi interessante. Caramba, o que o Gustavo falou é bem interessante, cara. Vou ler esse livro que ele falou dele porque, assim, eu gostei. Como falei pra você, esse livro aqui, só de você falar, eu falei, cara, eu quero ler. Sim. Eu faço questão de ler, porque eu entendi tudo que você passou. Então, assim, essa é uma grande prova de que simplesmente a IE ainda é mais importante. Sim. Então, o que eu sempre falo para todo mundo também que está nessa busca, né, de espiritualidade. Se você quer uma resposta para algo da sua vida, infelizmente a missão da sua alma ela não vai se revelar no biscoitinho da sorte. Sim. Né? É uma pena, eu já tentei. Eu também já. Quem nunca? Sim, mas a grande questão é que se você está conectado com essa consciência espiritual, até um biscoitinho da sorte pode te ajudar a resolver uma situação que você está passando. Pode. É aquela questão, isso, como eu vou falar, isso é bíblico, né, cara? É como os olhos veem, né? Sim. É como os olhos veem, porque realmente para alguém pode ser um simples biscoitinho da sorte. Para outro pode ser uma resposta. Mesmo porque
Muitas pessoas que eu conheci falam muito isso, eu falo isso, biblicamente fala isso, Deus usa quem quer. Sim. Entendeu? Então Deus pode sim usar um biscoitinho da sorte, Deus pode usar uma tampinha para te dar uma ideia, sim. Deus pode usar várias coisas. Resposta vem assim, sempre. Tudo depende daquela paz de espírito que você falou. Exato. Você dormir com uma paz de espírito, acordar bem no outro dia, tá? Você tem um relacionamento equilibrado, entendeu? Exato. Já sabe o que dá certo, o que dá errado dentro do relacionamento, sim. Já sabe o jeito da sua parceira, ela já sabe o seu. Olha, o Gustavo gosta de ficar escrevendo de manhã, eu gosto de ficar mais em silêncio, depois tal hora a gente se encontra pro café, tal hora a gente isso, aquilo. Então, assim, tudo se resume no se conhecer. Ó, voltamos de novo, exato. Tudo se resume no se conhecer. Exato, e tem tem um vilão hoje na vida das pessoas que eu não sei o quão consciente elas estão. Que é justamente esse consumo contínuo de informação. Então, eu conheço pessoas que estão o tempo todo com o fone de ouvido, acordam e estão escutando algum podcast. Não tem problema escutar o podcast. Estou aqui gravando podcast. Sim, né? Já até sei o que você... Estou conseguindo mais ou menos imaginar o que você quer dizer. Mas imagina, você acorda, a primeira coisa que você escuta é algum podcast. Aí você está tomando banho, você está escutando um podcast, ou seja que eu estou falando podcast, mas qualquer outra coisa. Sim. Vídeos em geral. Né, está consumindo um conteúdo. Exato, estou consumindo conteúdo. Aí você vai cozinhar, você está escutando também esse conteúdo. Você vai estar dirigindo, está escutando esse conteúdo. Hoje eu vejo que a geração rebelde não sou mais controlada pela TV. É uma ova, você está sendo totalmente controlado por isso que você está constantemente escutando crenças de outras pessoas e você perde essa conexão com você mesmo. Então eu conheço pessoas que têm visões de mundo que eu vejo tipo, oi? Mas por quê? É um consumo tão grande dessas informações, de crenças de outras pessoas, que a pessoa ela se perde completamente. Se perde completamente, ela não sabe quem que ela vai seguir. Vejo, a gente vai entrar numa temporada agora que vai falar muito de corpo. Eu vejo muito isso. O cara não sabe quem que ele vai seguir. Porque ele tá olhando ali, aquele cara fala, não, esse exercício é perfeito para isso. Ele olha o outro, esse exercício é perfeito para isso. Esse exercício é perfeito para isso. E nunca tenta descobrir o que se encaixa para ele. Sim. Eu sou formado em nutrição esportiva e eu falo muito isso. Às vezes a pessoa vem perguntar de dieta para mim e fala assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Por que eu quis me formar em nutrição esportiva? A vida inteira eu estudei, eu sou endomorfo, então eu tinha muita facilidade em engordar. Sim. A vida inteira eu fui estudando uma alimentação que combinava para mim para eu chegar numa boa performance e num bom físico. Sim. Então não ache que você está indo lá no nutricionista e ele vai acertar de cara a tua dieta. Ele não vai, cara. Ele vai ter que fazer um teste com você, entendeu? E ele vai ter que fazer um teste. E não seria interessante você conhecer um pouco de você para ajudar teu nutricionista? Se ele fala para você assim, olha, Gustavo, eu vou colocar para você de manhã cedo um pãozinho integral e vou colocar para você aqui quatro ovos. Você vai falar assim, cara, eu não me dou muito bem com pão integral. Sim. Já tentei várias vezes, não me dou muito bem com pão integral. Pronto, já ajudou o nutricionista. Sim. Fala, se você colocar uma fruta para mim com as mesmas... todas as vitaminas que eu preciso, eu vou me dar melhor. Pronto, sim. Cara, você se conhece um pouco. Exato. Só que o pessoal não quer jogar a responsabilidade no outro. Sim. Entendeu? Quer jogar toda a total responsabilidade no outro. Lógico que tem coisas que, assim, muitas vezes você não pode parar a tua vida para tentar descobrir algo sobre a sua vida. É mais fácil que nem eu chamar o Gustavo. Gustavo, resolve esse problema na minha empresa, do que simplesmente eu tentar descobrir qual é. Sim, mas nesse aspecto até específico da alimentação, mas isso também é aplicável para as outras áreas. Tem uma questão que é você prestar atenção. Você já prestou atenção no que você come? E como você se sente depois? Não, mas você realmente prestou atenção? Isso foi muito importante, cara. Então, gente, eu confesso, muitas vezes eu almoço e janto assistindo TV, né? Mas mesmo assim eu estou prestando atenção no que eu estou comendo e eu presto atenção no que eu sinto depois. Então, muitas e muitas vezes eu comi alguma coisa que não me fez bem, só de lembrar do que eu comi, eu já falei, foi tal alimento que não me fez bem. Entendo perfeitamente o que você está falando. E uma coisa que a gente estava falando sobre essa questão das pessoas estarem consumindo muita coisa, as pessoas não estão dando um momento de
refletir sobre aquilo que ela consumiu. Sim. Né? E você tem aqui, ó, você me colocou 4 livros na minha frente aqui. Aí eu coloco como meta ler os 4. Só que eu li esse daqui, depois eu ligo para você aqui e falo, nossa, Gustavo, eu li seus 4 livros em uma semana. Cara, você não vai ficar orgulhoso de mim. Você vai falar, o Anderson nem refletiu no meu livro, cara. o Anderson nem refletiu. Ele quis só mostrar a quantidade que ele leu rapidão. Meus 4. Não, cara. Leu primeiro, reflete, caramba, cara, que bacana, isso, aquilo. Sim. Sei lá, faz uma anotação, aplica alguma coisa. Fala, isso aqui que o Gustavo falou, eu vou aplicar aqui para mim que vai dar certo. Depois você parte para o segundo. Sim. Se você tem um raciocínio rápido de pegar isso, beleza, maravilha, perfeito, ótimo. Mas você tem que dar um momento de refletir sobre. Uma coisa que eu faço, então, é uma técnica minha de leitura de livros, que eu... não é nem uma técnica, mas uma lição que eu aprendi há muitos anos. Que antes de eu avançar para o próximo livro, eu aplico o máximo de coisas possíveis do livro que eu acabei de ler. Então, por exemplo, o livro Traction, que eu mencionei no começo, eu apliquei praticamente tudo que eu consegui do livro, e aí eu parti para o próximo. E até, né, voltando a falar dos livros, isso é o que eu falo aqui no meu livro Cartas de Ouro para empreendedores, que é o último livro que faltou falar da lista. Eu ia perguntar qual você tinha faltado algum mesmo. Então, aqui o que eu falo nesse livro? Aqui tem muitas lições. Algumas não vão se aplicar para você, dependendo do seu negócio. Mas todas as lições que você aprender nesse livro, aplica. Testa. Antes de ir para o próximo, aplica, testa. E o próximo vai agregar alguma coisa em cima do que você já fez. Mas não lê e vai para o próximo. Lê, reflete, aplica, põe em prática. Porque hoje, conhecimento você já tem. Sim. Você já tem o conhecimento, você já tem o que você precisa para ter sucesso. Você precisa aplicar, focar. E não ser esse conhecimento superficial, rápido, dinâmico, sem aplicação, sem a disciplina, a constância e a consistência para você chegar no patamar, no momento de sucesso da sua vida. Quantos livros são no total, Gustavo, já? 6. 6 finalizado e partindo para o 7º já? Com ideias para o 7º? Sim, no momento eu estou trabalhando numa atualização do livro do Gatilhos Mentais. Então logo vai ter uma atualização desse livro. Eu tenho outros projetos também de escrever, inclusive não uma continuação, mas um filho do Gatilhos da Alma. Porque é bem extenso, né? É bem extenso. Isso aí é diário, na verdade, né? Sim. Então, sim, eu tenho um projeto, estou trabalhando na atualização do Gatilhos Mentais, eu já tenho um projeto em mente pro Gatilhos da Alma, né? Então, escrever uma coisa que faz parte realmente. Perfeito, cara, isso é magnífico. E estou ouvindo falar muito do Gatilhos mentais, né, cara? Muito mesmo. Sim. Apesar de ter me apaixonado à primeira vista por Gatilhos da Alma aqui, entendeu? Sim. Mas eu tô ouvindo falar muito do livro aí, vendo muito sucesso do livro aí. É um livro que realmente pegou bastante tração, né? Então fico muito contente com isso. É um livro que tá falando muito a língua do momento, né? Exato. Entendeu? Mas a língua do momento, como você tem que entender, com explicações, com as experiências dos nossos anos a mais do que essa geração de hoje em dia aí. Exato. Então, e até falando do Gatilhos Mentais, até eu trouxe um livro que também está aqui comigo, que eu estou lendo também. O Gatilhos Mentais, ele é uma comunicação que você faz, muitas vezes escrita, e mesmo você escrevendo, você grava um roteiro para você falar num vídeo, por exemplo, mesmo em palestras. Muitas palestras que eu dou, elas são cartas de vendas, então tem a aplicação dos gatilhos mentais também. Mas eu também, como eu estava com esse livro aqui comigo, que eu estou lendo, eu também quis trazer esse livro do meu amigo, que é um lançamento recente, Como Falar Bem e Ficar Rico, do meu amigo Giovanni Begossi. E por que eu acho esse livro muito bacana também? Porque a partir do momento que você sabe como você vai aplicar, como a mentalidade humana funciona, e você sabe usar isso, no caso, para um empreendedor para vender, e você sabe como falar isso bem, você realmente pode alcançar um patamar muito mais alto do que você já alcançou. Então, a partir do momento que você domina, aprende como você se comunica com outra pessoa e como você pode transmitir isso através da oratória. Sim. Cara, a sua vida pode mudar, isso eu tenho certeza. Então, por isso que eu recomendo esse livro aqui também. Eu ia falar para você depois, você não deixa o contato do Giovanni pra gente? Sim. Fiquei interessado em convidar o Giovanni para vir. Sim. Fiquei interessado em convidar o Giovanni para vir.
E, cara, eu tô adorando a conversa. Se deixar, a gente vai ficar aqui o resto do dia, entendeu? E uma coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade, como eu converso com bastante escritores, todo escritor tem pelo menos um livro que ele escreveu e achou, falar, isso aqui não vai dar em nada e ficou guardado lá. E mal sabe ele o tesouro que ele tem. Você corre o risco de ter um tesouro desse ali que você achou que não ia dar em nada e futuramente a gente pode ver ele nas prateleiras aí explodindo? Sim. Tem, ou seja, a verdadeira carta da manga, né, cara? Sim. Cara, isso é assim, eu gosto muito disso aí, porque eu sei que, assim, muitas vezes a gente não acredita naquilo naquele momento, porque não é o momento dele. Exato. Como são um projeto, como eu no ramo de empreendedor, posso te falar como são projetos. Que você vai lá, você anota o projeto, monta o projeto inteirinho, mas você fala, não é, e põe na gaveta. Sim. Só que um dia mais tarde, mal sabe esse projeto vem. Sim. Pra você ter uma ideia, o que a gente está vivendo aqui hoje é um projeto de anos lá atrás. Sim. Era um projeto de gaveta. Sim, exato. Um projeto de gaveta. Tem uma coisa que um conceito que eu aprendi há muitos anos, chama estacionamento. Eu não descarto as ideias. Eu deixo elas no estacionamento. Perfeito. Eu costumo dizer que eu tenho um baú, o meu é um baú. Sim, Deu ali alguma coisa ali, eu dou uma olhadinha no baú ali, dou uma olhada no baú e vou lá e tiro do baú uma joia que eu sei que tem lá dentro. Porque às vezes a gente tem, né? Joias que a gente nem sabe. Aí eu vou voltar no começo daquilo, a viagem pra dentro. Gente do céu, ouve isso. Tem tanta joia aqui dentro que você não conhece ainda e não colocou pra fora. Sim. Entendeu? Amanhã, de repente, é você que está sentado aqui desse lado entrevistando e daquele lado dando entrevista. Sim. É justamente por isso que a gente acabou de falar aqui. Cara, eu assim adorei, estou adorando. Te faço o convite para voltar novamente, para passar pra gente do seu conhecimento sobre a Cabala. Eu falo Cabala, mas é Cabala, né? No hebraico mesmo, a pronúncia correta seria Kabbalah. Mas no Brasil virou Cabala e tá tudo certo também. Te faço o convite para voltar uma segunda vez para falar sobre. Com certeza. Pra falar sobre, eu vou estar perto aqui, então vai ser fácil. Eu confesso que meu estudo é muito, muito raso em relação a isso, mas admiro bastante tudo que eu conheço. Eu queria ver o teu ponto de vista e os teus conhecimentos sobre o ponto aí para mostrar pra gente, com certeza. Tá bom? Outra coisa, depois você deixa o contato do Giovanni, a gente vai chamar Giovanni. Sim. E deixa pra gente, depois pro Fabrício ali, pro Fabrício colocar depois embaixo lá, na descrição, todos os seus livros. Sim. Pra gente passar lá, tá bom? Pode deixar. Deixa um recadinho aí, cara, onde o pessoal encontra seus livros, por favor, tá? Sim. Faço questão, isso é uma coisa que eu admiro demais. Sim, então, obrigado a todos por estarem escutando toda essa viagem que nós estamos tendo aqui. E, então, primeiro você pode me seguir no Instagram, @souGustavoFerreira, que todos os links estão lá. Né? Mas para quem, nas maiores livrarias do Brasil, você encontra todos os meus livros. E o local também mais fácil para você comprar é na Amazon, então você consegue encontrar todos os livros lá também tranquilamente. Vou ficar muito contente de você não só ler o livro, mas que você tem a vida transformada e você pode mandar o feedback também para mim direto por mensagem que a gente sempre responde. Então, gratidão. Não tem desculpa para não voltar essa segunda vez, hein? Tá? Eu não vou revelar aqui porque eu não quero ninguém seguindo o Gustavo, mas eles vão ser vizinhos nossos aqui pertinho, tá? Super pertinho. Que vocês sejam muito felizes no lugar que vocês escolheram para morar, porque eu conheço um pouco lá e sei que é muito bonito. Muito acolhedor, tá? E eu acho que assim, tem uma paz assim que você vai gostar muito ali dentro ali. Vai sair muita joia de dentro dessa joia aí. Eu vou me gabar um pouco, tá? Eu vou ter um lago. Você tá falando aqui, ó, eu tenho esse eu tenho um, eu convenci o Fabrício a montar um pra ele, entendeu? E eu falo que é uma experiência magnífica. Sim. É muito bom isso daí. Sim. Cara, então assim, não tem desculpa, hein? Vou te esperar uma segunda vez. Com certeza, vou voltar. Cara, foi uma honra. Te agradeço imensamente por dispor do seu tempo e me presentear com o seu tempo. Como nós falamos, o tempo é o mais valioso de tudo e você dispor do seu tempo, vir até aqui prestigiar a gente. Sim, foi uma honra. Gratidão também. Mesmo. E o convite, gente, ó, tá gravado para ele voltar aqui. E eu já aceitei. E já aceitou. Para ele voltar aqui e falar pra gente um pouco, que é um assunto que eu gosto muito e quero conhecer pela parte dele, a visão dele. Quem sabe não volta com o 7º livro aí, né? Ou com uma joia que você falou, Anderson, achei uma joia lá e tá já no mercado aí. Galera, aproveitem o máximo disso aqui, porque tem muita joia dentro desse monte de joia que a gente falou aqui, tá bom? Paz e prosperidade a todos, um beijão.
diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.